Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Dr. Bola e vamos ter pequenas mudanças, né? Nosso projeto ainda que é embrionário, a gente ainda está entendendo como vai funcionar o programa e uma coisa que a gente começou a perceber é que talvez o pessoal, não que o pessoal se interesse pelo que a gente fala, mas o pessoal não se interessa menos ainda quando a gente fala de coisas muito atuais, porque a gente sabe que a internet é muito dinâmica e a gente ainda não tem aquela equipe gigantesca que vai editar o vídeo que a gente está gravando agora e vai sair daqui meia hora. Então muitas vezes o que a gente fala, a gente grava de segunda-feira. Quando o vídeo sai numa quarta-feira, às vezes o que a gente falou na segunda já virou coisa errada ou já virou mentira. Então a gente tentou mudar um pouco. Então a partir desse programa a gente vai trazer episódios mais temáticos. Então vamos ter um tema central e a partir desse tema, óbvio, a gente vai poder comentar sobre o que está acontecendo na rodada, o que está acontecendo, se o Corinthians já tem um presidente, se a Lusa vai subir, se o São Paulo ainda tem jogadores suficientes para ter um time, ou se está todo mundo machucado. Mas a gente vai começar a seguir um norte com o tema do episódio. E como hoje é o nosso 11º episódio, acho que nada mais justo do que a gente fazer um episódio com a temática sendo o número 11, nada mais justo, nada mais certo do que falar sobre ele. Romário, aquele cara que para gerações mais novas pode ser não tão espetacular, porque você não vai achar um vídeo dele entortando todo mundo na zaga, tirando o nosso querido Amaral no Corinthians, mas é aquele cara que até hoje, se você procurar vídeo dele com 65 anos, senador e já meio doente, ele finaliza melhor que 87% dos jogadores em atividade no Brasil, isso é um dado oficial. Então vamos receber aqui mais uma vez a gente está com o corpo reduzido, professor Marcelo Barriga, professor Pedro Reginato, popular Tyson. Aqui a gente tem alguém que viu o Romário mais tempo e aqui tem alguém como eu que viu o Romário no auge do auge, né? Exato. Viu o Romário ao vivo, 2 vezes. Quando? Duas vezes. 2 vezes no Canindé, uma vez pelo Flamengo e uma vez pelo Vasco. E nas 2 vezes ele jogou mal, sendo que em uma delas, não me lembro exatamente qual, ele se machucou logo no começo do jogo e um amigo meu que era corintiano quis ir no estádio comigo para ver o Romário e o Romário jogou por segundos. Mas tem uma história interessante do Romário com a Portuguesa, que eu me lembro bem. Na verdade, não é bem uma história do Romário, é uma história do Kleber Leite. Acho que todos os membros da história do futebol têm alguma coisa com a Portuguesa. Inclusive a gente pode um dia falar sobre a relação entre Diego Armando Maradona e a Portuguesa. Opa, nossa, isso aí dá muita polêmica. Mas tinha um presidente do Flamengo que era Kleber Leite, cara meio mito, assim, meio de fazer umas fanfarronices. E em 1998 o Flamengo estava mal no campeonato e o Flamengo ia receber a Portuguesa no Maracanã. Então ele fez assim, o ingresso do jogo é R$10, mas se o Flamengo perder, eu devolvo o dinheiro para a torcida. E aí era uma promoção para ver se enchia o Maracanã. E lotou, cara, assim, lotou, vai. Um jogo de meio de campeonato naquela época, 52 mil espectadores. E a Portuguesa deve ter mandado uns 2 ônibus, mais ou menos. E o ingresso da Portuguesa era mais caro. O ingresso da Portuguesa não era R$10, vamos dizer que fosse 40. E aí a Portuguesa sai ganhando, o Evair faz o primeiro gol, aí o Flamengo empata com o Romário, golaço, vira, e aí a Portuguesa vira, termina 3-2. E aí ele devolve o ingresso, devolve o valor do ingresso para a torcida do Flamengo e para a torcida da Portuguesa, porque um cara da Portuguesa foi lá na promoção e falou assim, ó, não tá escrito aqui que ia devolver o ingresso só do Flamengo, tem que devolver o nosso. E aí eu lembro que as manchetes na época eram assim, Kleber Leite paga 150 mil para a Portuguesa. Que na época era uma grana, cara, era uma grana. E dessas 2 vezes que eu vi o Romário, uma vez ele fez um gol de pênalti, na outra vez ele se machucou, mas eu fui, assim, para assistir a Portuguesa, mas bem no fundinho, assim, eu queria ver o Romário, queria ver o Romário em ação. E já era o Romário pós-Copa, né? Já era um Romário já meio cansado, enfim, de carreira, e ele realmente era um jogador que não fazia nada no campo. Isso que eu ia falar. Ele ficava no ataque mesmo, ele não pressionava nada da saída de bola, ele dava um trotezinho para um lado e para o outro, só que na hora que a bola vinha no ataque, parece que ligava um negócio nele, e ele dava uns piques curtos muito rápido. Mas, assim, pouca coisa, né? Não era
uma grande produção. Mas acho que também era outra época de futebol, né? Se comparar com agora, que os atacantes são mais... Quer dizer, tirando... Assim, a maioria são mais rápidos, participam mais do jogo na época. É um jogo muito mais físico hoje, né? O que é bom e o que é ruim, né? Porque Exato. a gente perde esses talentos. Exato, mas o Romário, você pegar uma coletânea dele dos, sei lá, 50 maiores gols dele, vai ser isso. Provavelmente ele tá lá na frente, só que ele pega a bola, com 2, 3 toques na bola, ele já tira o cara, e era engraçado que se olhar em câmera lenta, nem parece que ele faz um puta dribla plástico, assim, entendeu? Ele dá um toque na bola e já tira. Impressionante, cara. O Dodô fala num podcast disso do Romário, e a gente tá falando do Dodô, né? Que é um cara que acho que sabia fazer gol. Jogava bem. Ele fala que tem aquele lance, que é um lance famoso, depois a gente pode puxar até aqui, que acho que o Guardiola, ele lança pro... É o primeiro gol, é a estreia dele no Barcelona, pro Romário, e o Romário, ele domina já virando de peito, e no que ele vira, ele já dá um toque cobrindo o goleiro. Só que o Dodô, ele puxa um ponto que é verdade, é que ele fala que o Romário não olha pro gol. Então ele fala, tão rápido, ele falou, como que ele sabia que o goleiro ia estar... Porque, por exemplo, você pega aquele gol famoso do Ronaldo no Fábio Costa, ele já tinha visto o Fábio Costa adiantando. O Romário não, ele dominou aqui, meteu ali e ele já sai comemorando. Não, e é muito rápido, cara. Porque acho que é 2 toques na bola, acho que é isso, né? É do peito e do chute, né? Tem um gol famoso dele também contra o Barcelona, que ele puxa pra trás, assim, os caras acham... Contra o Real Madrid, desculpa. Que ele puxa pra dentro, assim, os caras acham que ele vai cortar, ele puxa, passa todo mundo e dá no cantinho. E era isso, ele não era o cara que ia meter a bola no ângulo, era o cara que... Mas ele colocava dentro do gol. Cara, era o cara que ia fazer gol de bico, mas assim... Eu acho que dos 11 que eu vi jogar, acho que foi o maior 11 que eu vi jogar, cara. Essa posição do 11, né? O Romário é muito mais um 9 que um 11. Sim. Né? Ele é o centroavante que ele nem sai da bola, da área pra buscar a bola. Se eu colocar ele no 9, eu tenho que comparar com o Ronaldo. Então, a gente vai chegar nisso, que o próprio Romário se compara. Mas daí eu até quero falar... Já dá pra pôr, Rafa? Então, a primeira lembrança que eu tenho com o Romário vem desse jogo aí, e daí o Barriga, como ele é mais velho, ele vai poder até contextualizar melhor. Mas o que eu lembro? Eu tinha 7 anos em 93, né? Um alvoroço, porque o Brasil ia ficar fora da Copa, eu nem entendia direito o que era uma Copa e não sei o quê, e não convocavam o Romário porque ele tinha feito alguma coisa errada e não sei o quê, e daí tiveram que chamar o Romário de última hora para meio que salvar o Brasil. Ele veio lá da Espanha falando, não, eu vou salvar, eu vou resolver, pode deixar, e meteu 2 gols e 2 gols resolvendo. E o primeiro é esse, de cabeça, onde ele é pequeno e esse é muito legal, ele tira muito do goleiro. Cara, sabe que eu revi esse jogo faz pouco tempo. Não tinha basicamente nada pra fazer, quis ver. E foi isso, cara, né? Animal, ele pegou um Brasil desacreditado, classificou pra Copa e depois ganhou a Copa, e daí a gente também vai discutir isso, porque daí eu vou fazer o advogado do diabo, porque eu sou muito contra quem fala que ele ganhou essa Copa sozinho. Mas me fala uma coisa, você acha, só puxando o gancho da Copa, você acha que ele não ganhou a Copa sozinho, obviamente, a gente sabe que tem Bebeto e tudo mais, mas ele foi mais importante para a Copa de 94 do que o Ronaldo pro 2002, ou você acha que equipara, assim? Cara, é que em 2002 a gente teve muito destaque do Rivaldo também, né? Mas eu acho que a dupla Romário e Bebeto era mais importante pro Romário jogar bem do que a dupla Ronaldo-Rivaldo pro Ronaldo jogar bem. Eu acho que a função que o Bebeto faz, ele tanto tática quanto de entrega e de fazer aquilo, né? Já que eles sabiam que o Romário não ia voltar para marcar, o Bebeto voltava para marcar. Sim. Então. A única coisa que eu acho que eu dou um pouco um voto a mais no Romário de 94 é a questão psicológica, porque é o cara que mata no peito e fala assim, cara, toca em mim, eu sou o cara, eu faço isso. E eu acho que, assim. O Ronaldo é um cara muito mais humilde. Se você falar com ele, mas é diferente. Se pegar ali no pedestal da arrogância, eu acho que o Romário ele só perde ou empata muito perto ali com o Ibra, né? Porque Mas eu acho que pra Copa de 94, pro time que vinha desacreditado, você tem um cara referência ali que falava, não, bota a bola em mim que eu vou... E a situação entre ele e o Ronaldo 2002 é bem diferente, porque o Romário ele vinha no auge jogando bem, e o Ronaldo tava afastado. Afastado, exatamente. Mas aí, Barriga, contextualiza essa época pra gente. Não, tem que fazer um parênteses pra esse jogo aqui, porque a gente tá vendo os gols, mas esse jogo é uma das maiores atuações individuais da história do futebol, cara. O que o Romário jogou nesse jogo é um negócio absurdo, porque
ele veio pro jogo falando que ele ia jogar muito, prometendo um monte de coisa. E, cara, no primeiro tempo, ele destruiu o Uruguai. Deu rolinho, deu chapéu, ele voltava pra buscar a bola no meio campo, corria pra um lado, corria pro outro, ele tava em todo lugar do campo e, cara, 2-0 não reflete o que foi esse jogo. Porque, cara, o Uruguai, coitado, ele ficou de espectador do Romário nesse jogo, né? E a convocação do Romário pra esse último jogo, ela era muito esperada por todo mundo, porque já pra Copa de 90, o Romário já era pra ter sido titular. É que ele foi para a seleção machucado. E o Lazzaroni confiava muito no Careca. Então, na Copa América de 89, que foi um ano antes, a dupla de ataque titular era Bebeto e Romário já, em 1989. Mas o Lazzaroni gostava muito do Careca e estava tentando encaixar o Careca. Inclusive, teve alguns momentos que ele jogou com os 3. Aí depois ele preferiu colocar o Careca e mais um. O Bebeto também não estava vindo bem, estava machucado, ele botou o Miller, eles fizeram alguns jogos bons, e o Romário vindo de lesão, o Romário ficou meio de fora. E teve algumas sacanagens do Lazzaroni com o Romário, porque teve um jogo treino daqueles que fazem logo antes da Copa, que o Romário jogou, e cara, ele fez assim um caminhão de gol, era aqueles time meio zoado, combinado do sul da Itália e tal. E na Copa ele jogou só 45 minutos, cara. Se eu não me engano, ele jogou só contra a Costa Rica ou contra a Escócia, num jogo meio amarradão, assim, que o Brasil não fez nada no jogo, né? Apesar de ter ganhado o jogo. E aí, contra a Argentina, ele não joga, ele poderia ter jogado. E no fim do jogo com a Argentina, que o Brasil tá perdendo, aí deu um desespero no Lazzaroni, que em determinado momento o Lazzaroni tava com o Miller, Careca, Renato Gaúcho, Romário e Bebeto dentro do campo, e, cara, sem saber o que fazer, entendeu? Mas não tinha meio campo, né? Puta, esse time era muito porque o craque Neto não foi convocado. Era o Valdo, né, o meio campo nessa Copa. Mas o Valdo era bom, é que não tinha ninguém pra ajudar ele. Aí, pra essa Copa, ele ficou de fora muito tempo, porque... A história que tem é que ele mijou no saguão do hotel, não foi um negócio assim? Não, e tem uma história também com... Que era um hotel com saguão circular, assim, com vários andares, e do último andar ele mijou lá embaixo. Não sei se é verdade. Ele tava no PSV nessa época ou já tava no... Não, acho que ele já tava no Barcelona. Não, ele tava no Barcelona porque ele volta da Copa pro Barcelona, logo depois ele volta já pro Flamengo. Ele ficou um ano, no Barcelona. Ele teve um problema clássica lá, que ele volta da Copa e zoou os caras. Ele teve um problema com o Parreira, eu não lembro se foi em 92 ou 93, foi uma convocação para um amistoso Brasil e Alemanha em Porto Alegre. E o Parreira não botou o Romário para jogar. O Romário ficou no banco o jogo inteiro e reclamou que atravessou o mundo, porque ele estava jogando na Espanha e o Parreira não colocou ele em nenhum segundo do jogo. E aí que o Romário começa a falar que quem tinha birra dele era o Zagallo. Né? Que o Parreira era um cara que queria privilegiar a técnica, mas o Zagallo era muito disciplinador. Então, assim, um jogador que reclamou de ficar no banco não pode vir para a seleção. Só que aí os caras estavam desesperados, né? Porque esse jogo podia ser o jogo do Brasil não ir para a Copa. Pela primeira vez, né? E aí mudou tudo, né? Romário veio e é engraçado, porque... Porque aconteceu tudo nessas eliminatórias, né? Foi a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias, né? E foi pra Bolívia. Né? O Galvão Bueno quase fechou a CBF naquele jogo. E o formato dessa eliminatória era diferente, porque tinha poucos jogos pra você recuperar. Eles dividiam a América do Sul em 2 grupos. O outro grupo, quem jogava era a Argentina e a Colômbia, e no grupo do Brasil era para ser o Brasil e o Uruguai, que de repente classificou uma Bolívia, né? Com sei lá como. Bolívia, E classificou mesmo. Né? Lembra a primeira da Copa? Foi o primeiro jogo da Copa. Primeiro jogo da Copa. Contra a Alemanha, primeiro jogo da Copa. Porque o álbum, ele tinha as figurinhas e as seleções menores, a figurinha era deitada, eram 2 jogadores por seleção. 2 por seleção. Eu lembro que a da Bolívia era assim, porque tinha o Echeverri, né, que era o craque deles, que tinha um puta de um mullet gigante, e ele era na figurinha de... E cada pacotinho custava 20 centavos. Posso estar enganado, mas se a minha memória infantil não estiver me enganando, Camarões era pequenininho, com 2 em cada, e não tinha o Roger Milá. Porque eu acho que o Roger Milá não foi em 94, né? Não, na Copa de 90. Ele foi nas 2, foi em 90 e foi em 94. Ele foi em 94? 94, sim, velhíssimo já, e acho que fez gol, inclusive.
Não, conferir depois. o gol mais velho em Copa é dele, só que é em 90. Em 94 acho que não foi. 94 a gente tinha uns times interessantes que hoje as gerações atuais jamais vão entender, como por exemplo, a Bulgária e a Romênia. Romênia, não. Que tinha craques. A Bulgária foi a terceira da Copa, não foi? Um companheiro do Romário, que era o Irsto Stoichkov, e o Raj eu não lembro onde jogava. Ele jogou no... O Raj chegou a jogar no Real Madrid e jogou no Barcelona também. Marcou gol na Copa de 94. Então foi ele 94 não era titular, mais porque ele tinha 42 anos. Então foi em 94 que ele fez a gol. De 90 é aquele que ele sai dançando. 90 ele jogou pra caramba. Grande Roger Milá. A Copa de 90 foi horrível, cara. A Copa de 90 foi horrível. Se o Romário tivesse jogado na Copa de 90, grande chance do Brasil ter ido melhor, porque... Cara, ninguém deve reassistir os jogos da Copa de 90, porque, cara, é pra se matar, é muito ruim. Imagina, um Brasil e Costa Rica termina 1-0 pro Brasil com aqueles gols espremido, que parece que a bola não vai entrar. O próprio gol da Argentina foi ali um Maradona arranca e ninguém derruba ele, né? Daí ele acha o Canidja sozinho. Os caras achavam que a dupla Careca e Miller ia resolver, porque eles tinham um entrosamento do São Paulo desde 86, sei lá, 87, mas, cara, no fim não deu, não rolou. Então o Romário já podia ter jogado. Copa de 86. O Romário tinha 20 anos. Ele já era considerado um dos reis do Rio. Tinha a capa da revista Placar, que era ele e o Bebeto abraçado. Na época, acho que o Bebeto era do Flamengo. E eles já eram os melhores jogadores do Rio de Janeiro. E ele já era cotado para ser convocado. E é engraçado, porque o Bebeto era cotado, o Romário era cotado e o Raí era cotado. E não foram porque eles eram muito moleque. E cara, ninguém deu falta deles, porque a seleção de 86 era boa. Em 82 ele não poderia ir, porque ele tinha 16 anos só, né? Mas se fosse... tinha uma seleção teoricamente boa também. Mas o ataque era ruim. O centroavante era o Chulapa, que perdeu um gol na cara lá contra a Itália, e o Brasil foi desclassificado. Um gol que o Romário nunca perderia, nem com 16 anos. E nem com 65. Com certeza não. Se ele jogasse com 16 anos, eu acho que ele faria aquele gol. E aí a gente perde pra Itália porque eles tinham um Romário deles, né? Que basicamente era o craque do time. E fez os golzinhos lá. Não, e você vê, os gols que fez, não é um golaço, é tudo gol de cara, de centroavante mesmo. Oportunismo, tá no lugar certo. É que eu tenho aqui, ó. Eu vou mandar. E pensando, assim, já que a gente entrou nesse negócio de colocar Romário em times que ele não jogou, em 86, ele teria que disputar a posição com o Careca. O Careca foi ótimo, cara. Eu vi pouco, eu lembro pouco do Careca. Eu vi bastante porque na minha infância você assistia muito campeonato italiano na Bandeirantes. Com o Silvio Lancelotti. Silvio Lancelotti, Silvio Luiz, e o Napoli era o time mais top, assim, que era... Maradona, Careca. Maradona, Careca e Alemão. O Alemão foi para a Copa de 90, inclusive. Então acho que ficaria difícil para o Romário na Copa de 86 por essa questão com o Careca. 82 ele jogaria com certeza no lugar do Chulapa. 78, eu não lembro exatamente quem era o atacante titular. Foi gol. Eu acho que era o... 78? Cara. Eu acho que era o Reinaldo. Reinaldo do Atlético Mineiro. Ele tava cotado, não lembro se ele não tava machucado, ou ele machucou... Ele machucava bastante, direto, né? Daí já tá indo muito pra trás. Já tá muito longe, E na Copa de 70 o Romário jogaria. Porque o Jairzinho era improvisado. Ele não era improvisado como centroavante e não era um cara assim primoroso de técnica, mas era muito raçudo, corria muito, ajudava no esquema, mas acho que o Romário jogaria. Em 98, se ele tivesse ido, será que faria diferença? Eu acho que sim. Eu acho que seria a melhor Copa dele, na verdade. Porque a dupla ia ser muito boa, né? 78 tinha o Dinamite, o Romário jogaria sem dúvida nenhuma. Né? O Dinamite jogou na Portuguesa, velho. O Dinamite, ele fez muito gol, mas ele era do estilo Serginho Chulapa. Porque em 98 dá pra gente desenvolver aí um bate-papo pra quem não lembra ou quem não era vivo, né? O Romário foi cortado por lesão há 2 meses da Copa, só que quando estreou a Copa ele já estava bem jogando pelo Vasco, né? Então
Daí gerou toda uma briga, não sei se você lembra, porque qual que era a comissão técnica de 98, né? Era o Zagallo técnico, o Zico era coordenador de seleção. E daí o Romário foi cortado, ele ficou puto, daí ele tinha um bar no Rio e ele fez uns grafites do Zico e do Zagallo porta do cagando banheiro, no verdade. banheiro. Eu acho que não foi tão longe da Copa, viu? Acho que não foi 2 meses, eu acho que foi na biquinha pra, Mas eu pra sei que ele se convocação recuperou, final já. Eu sei que ele se recuperou ainda. Mas assim, ele se recuperou mais ou menos, porque no dia da estreia do Brasil, ele joga um jogo do Campeonato Carioca, aqueles jogos Vasco e Madureira no estádio, sei lá das quantas, e ele joga. No segundo jogo do Brasil, seria uma segunda rodada do Vasco, ele já tem uma lesão muscular no posterior da coxa nesse jogo. Então, assim, ele jogaria o primeiro jogo, o segundo talvez não, né? Mas qualidade para estar no time de 98, acho que ele tinha de sobra. Sim, também... ele só não ia estar acima do Ronaldo, né? Que era o Ronaldo Prime, que daí não tem pra ninguém, né? Então, mas ia ser aquela dupla fantástica, Sim, né? Que juntos sim. eles nunca perderam um jogo pela seleção. E ainda você ia ter o backup ali, o Bebeto e o Edmundo. Edmundo que tava jogando pra caramba também, né? Era o ano que ele mas tava... decepcionou na Copa, né? que eu não sei se... a gente não sabia que ia decepcionar, né? Mas na época que convoca... A gente também não pode julgar, por mais que seja atleta profissional, o cara entrar ali numa Copa do Mundo, sabendo que o melhor jogador do mundo teve algum problema, ninguém sabe o que é, mas enfim, acho que pesa um pouquinho. O único jogo do Edmundo numa Copa é uma final, velho. É pesado, difícil avaliar o desempenho dele. Eu acho que assim... Mas como backup de uma dupla dessas aí, fantástico, né? Não, eu acho que pra mim, o Romário teria no lugar do Bebeto, por exemplo. Acho que o Bebeto joga pra caramba, acho que com 94 ele fez uma Copa primorosa. Mas 98, eu acho que o Romário teria mais o diferencial, assim, daria pra jogar. É que eu não sei como é que estaria o que você falou, da lesão, se ele aguentaria e tudo, mas... Sei, eu não lembro do seu Bebeto... Não tenho a impressão de que se o Bebeto não tivesse na Copa de 98, por exemplo... É que eu acho que também ia surtir um efeito de mais respeito nos outros times, né? Sim. Uma coisa é você olhar no ataque tá o Romário e o Ronaldo, outra é o Bebeto e o Ronaldo, com todo respeito ao Bebeto, mas... o Ronaldo e Bebeto é uma ótima dupla, mas Ronaldo e Romário seria uma das maiores duplas de todos os tempos. De todas as Copas, de todas as Copas, que não teve uma né? Copa, mas é isso, o peso histórico dos dois ali é... Ô, Rafa, põe aquele vídeo que eu mandei. Esse aqui é um dos hat-tricks mais recentes dele, que foi coisa do tipo do mês passado. Então, olha... É isso, lógico, a gente não pode querer comparar com um jogador profissional, mas olha a tranquilidade dele, ó. Olha isso. A facilidade do senhorzinho. Bom que ele matou o goleiro, né? É pênalti, não bateu tão bem. Tá lá dentro, bateu. E o goleiro. E daí ele faz mais um. Ele bate olhando pro goleiro, né? Você percebe que não é... Não tem aquela firula. Não é aquele zagueiro da Portuguesa batendo pênalti, né? Quantos jogadores vocês verem, vocês olham hoje em dia que fariam aquele primeiro gol? Olha esse daí, não. É uma dificuldade. O cara tem muita noção do gol, né? Impressionante. É que essa zaga também, vou te falar, mas a gente tá falando de um cara de 60 e esse é mais legal, cara. De 60 e sei lá quantos anos que ele fez aquela cirurgia lá na bariátrica pra tratar do diabetes, então é um cara que tá meio consumido de massa muscular. Mas você vê que o dom é o dom, né, cara? Tem umas imagens dele jogando uns campeonatos de society, que aí o negócio é um pouco mais intenso. Sim. Você vê que ele se vira muito bem, né? Faz gol, dribla os caras. E o Romário, a gente consegue elencar diversas polêmicas aí ao longo da carreira, mas uma das partes mais legais da carreira dele foi no fim da carreira, quando ele foi... E ele foi assistido 2 vezes, tanto no Vasco quanto no próprio América, que ele foi técnico e jogador. Acho que no Vasco ele chegou a comandar o time 1 ou 2 jogos. E aí ele mesmo se coloca no jogo. E vale observar aí que o estádio do América tá bem legal, né? Perto do que já foi, e foi o Romário que deixou desse jeito, né? O estádio do América tá bem apresentável, vamos dizer assim. Esses ex-jogadores ressuscitando os times de origem é bem legal, né? Acho que o único que não conseguiu muito bem foi o Rivaldo com o Mojimirim, que... mas não dava também. Por quê? O Mojimirim é mais complicado, né? O mercado mais difícil. Não sei, a América do Rio não parece um mercado tão promissor. Mas é tradicional, cara. Eles estão aí há 300 anos. O Mojimirim veio e sumiu depois.
Tem vários times do interior de São Paulo que são assim, né? Podemos falar também agora do Romário na Copa de 2002, porque... E isso foi uma movimentação, eu lembro muito bem, na época do Fernando Henrique Cardoso, fazendo um pedido não formal, mas público para o Filipão levar o Romário. E o Filipão educadamente falou que você cuida do Brasil, você cuida do seu Brasil, que eu cuido do meu Brasil. Mas é aquilo, né? O Filipão ele fez uma aposta muito ousada, que se ele não volta com aquele penta, ele nunca mais dirigia nenhum time no mundo, né? Porque, contextualizando para quem não sabe, o Romário ele vinha numa ótima fase. O Ronaldo ele vinha após 2 lesões gravíssimas, que ele não tinha conseguido voltar ainda a ter um ritmo de jogo, muito menos a ter uma qualidade de jogo. Isso muito questionado, né? Todo mundo já chamava ele de gordo, de jogador em atividade. Muito parecido com o que a gente tem visto atualmente com um certo jogador aí, que ainda não vou falar o nome pra gente não causar histerias, mas o Ronaldo foi extremamente... E o próprio Rivaldo também, o pessoal não lembra, mas o Rivaldo também, pós ele ser melhor do mundo em 99, ele entrou numa fase não tão boa, porque o Rivaldo também era um cara que gostava de arrumar uma confusãozinha com o técnico ali, entrava numa fase meio ruim. Sim. E também o pessoal não queria. E daí o Filipão bateu no peito, não levou o Romário e levou o Ronaldo, graças a Deus. Né? Ele brigou com o Romário, né? Ele disse que não nas entrevistas. Quando perguntam para ele, ele fala: não levei o Romário por uma questão tática. E não dava para deixar o Romário no banco, também não dava para jogar sem o Rivaldo e sem o Ronaldinho Gaúcho, então não levei por conta disso. Mas ele não leva o Romário porque o Romário não foi para a Copa América de um ano antes, que foi uma das piores Copa América do Brasil, né? Jogou muito mal, perdeu. E o Romário tinha aí no ciclo, né? Até levantei esse dado, de 99 até 2002, quando foi a Copa, ele tinha 213 gols em 4 anos, cara, que 50 gols por temporada hoje em dia, nenhum dos nossos atacantes da seleção tem nem próximo disso, acho que os times têm. A Portuguesa não fez 50 gols esse ano, e nem fará, porque já acabou o ano em agosto. 50 gols é gol pra caramba, então ele poderia ter ido. 2006 acho que já não dava mais, né? Porque ele tava... Já tinha passado. Ele tinha 40 anos. Ele tinha 40 anos, ele fez 41 gols na temporada de 2006, só que alguns foram pelo Ele foi jogar Miami, FC. Ele foi para os Estados Unidos? Foi para os Estados Unidos. Depois foi para o Sydney. Mas era muito antes de existir Se o campeonato de hoje é janela dessas coisas, imagina em 2006. Em 2006 não tinha como... Porque os titulares... isso aí teria sido... Isso teria sido fantástico. Outro negócio que eu acho fantástico do Romário... E eles jogaram um jogo oficial ou foi só amistoso? Não, jogaram vários. Não lembrar. Eles jogaram alguns jogos acho que da Copa das Confederações. Não lembro se teve uma Copa América. Teve esse campeonato aí que eu acho, que foi uma Copa América. Os dois carecas. Não, porque o time inteiro jogou careca. Eu não lembro o que aconteceu. Mas acho que é Copa das Confederações. Copa das Confederações. É um dos dois. E eles ganharam o campeonato, mas eu não sei que campeonato que foi, porque o time inteiro raspou a cabeça. Era a época que a Zé Maria... Inclusive o Rodrigo Fabri estava e rasparam o cabelo dele e ele ficou ridículo, careca. Um babysauro. Ai, bons tempos que a Portuguesa punha jogadores na seleção, né? Puta seleção e o Rodrigo Fabri no meio. Era um motivo de orgulho. O negócio que eu gosto de lembrar do Romário, que eu acho assim, que bota ele mesmo num ponto fora da curva, é que no jogo de despedida dele, ele fez um gol. No jogo de despedida da seleção, ele bem velho. Sim. Não lembro em que ano foi. E foi bem depois, ele chorou pra caramba. Bem depois, ele já tava parado. Ele meteu um golaço de cabeça, assim. O cara cruzou uma bola na área, ele subiu e cabeceou. Bem parecido com o jogo do Pelé com 50 anos, que o Pelé jogou pra caramba também com 50 anos, bicho. Eu já vi um jogo do Pelé mais velho também, que ele vai no gol no jogo do Santos, ele começa a defender todas as bolas, ele fica lá zoando que ele tava pegando tudo dos moleques. Eu vou voltar a jogar. Bom, Romário, vamos começar a falar das polêmicas, né? A gente pode começar a falar de uma que eu descobri que é fake news. A história do Cruyff. Qual? Fake news? Não, então, porque a história é... Coloca essa foto aqui, ó, Rafa.
Então, a história diz a mitologia futebolística, né, que o Romário ele tinha um jogo pelo Barcelona, o técnico era o Cruyff, né, o holandês, e ele falou que ele precisava... O jogo era num horário que se ele saísse no final do jogo, ele perdia o voo dele pro Carnaval. E daí o Cruyff falou que se ele fizesse 2 gols, ele podia ser substituído e pegar o voo. Ele fez 2 gols, saiu no intervalo, pegou o voo e veio pro Carnaval. Só que fizeram um levantamento no período que o Romário ficou no Barcelona e que ele ficou com o Cruyff, não teve nenhum jogo que ele fez 2 gols no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Então não sei se ele criou isso, porque eu nunca vi ele falando disso, mas isso é uma história que você ouve muito na internet. Então, desculpa decepcionar a grande massa, mas é mentira isso aí, ele não fez isso. Porém, ele chegou sim, depois de ser campeão da Copa em 94. Um mês depois da representação do time, o time se reuniu no vestiário para cobrar uma postura dele, para dar uma bronca. O técnico, que era o Cruyff, pediu para eles não fazerem isso. Não faz isso, não vai ser uma boa. Reuniram, falaram da falta de comprometimento, da falta de responsabilidade, que eles eram um time, que eles recebiam salário igual, tinham que treinar igual e jogar igual. E daí o Romário no final falou: vocês já terminaram de falar? Já. Então, eu eliminei nas quartas de final, você eliminou. Você nem pra Copa foi, então parem de encher meu saco e deixa que eu faço o gol. Cara, mas era uma história possível, porque Romário poderia fazer 2 gols e ir embora se ele quisesse. Ele era um cara capaz de fazer isso. E naquela época a gente tinha todo esse movimento do Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, da atividade extra-campo, né? Que se hoje em dia o povo cobra o Neymar, dia, né? Assim, tudo bem, tem o Neymar, assim, mas você vê algum jogador que a gente vê com essa mesma postura, assim, hoje em dia tem? O Neymar não faz nada perto do que esses caras, eles eram atletas profissionais de um time e eles ficavam o fim de semana inteiro praticando outro esporte, futevôlei. Às vezes eles se reuniam para jogar salão, jogar futebol de areia. Eu lembro do Romário e do Renato Gaúcho desafiando a seleção brasileira de futebol de areia e falando: esses caras não jogam nada, vocês ficam pagando pau para esses caras, não sabem jogar bola. Se eles soubessem, eles estavam jogando na grama. O que não deixa de ser uma mentira. E fora que toda concentração eles escapavam, pulavam o muro, pegavam umas meninas e tudo mais. Sempre as histórias. Por isso que tem a treta deles ter sido afastado na eliminatória de 93 por mau comportamento. Né? Não, esse negócio de raspar o cabelo na Copa das Confederações foi ele que começou também, então já era o cara do trote. Era o cara que passava a visita, né? Era ele, que ia de quarto em quarto, tumultuando. E sabe que ele falava que ele nunca não bebia, né? Que ele uma história que ele falava que ele não bebe, mas eu já vi vídeo dele dançando com uma tacinha de champanhe na mão. Não sei se era uma tacinha de champanhe com água, mas que ele tava dançando, ele tava. Ah, mas assim, depende, né? O cara vai falar assim, não bebo. Ele dá umas bicadinhas. Ele falava que era abstêmio, daí... Acho pouco provável naquela época, mas beleza. Assim, não por ele, mas acho que por todos. Acho que todos eles, né, de vez em quando davam uma escapada. O Rio de Janeiro, nessa época, o Campeonato Carioca era fantástico, porque eles se preocupavam, todos os times queriam ter ataques maravilhosos e do meio pra trás era uma porcaria, todos os times eram péssimos. Daí sai muito gol. Sai muito gol, aí era aquela briga, quem vai ser o artilheiro? Túlio no Botafogo, Renato Gaúcho no Fluminense... Valdir Bigode. Puta, Valdir Bigode, né? Valdir Bigode. Ézio, o Fluminense tinha o Ézio. Não era Super Ézio. Era o Super Ézio. Do gol, o grande momento do esporte. Também jogou na Portuguesa por uma temporada, mas não foi tão bem. E o Romário tem isso, né? Ele jogou, tinha no Botafogo, ele jogou nos 3. E quando ele jogava ele falava mal nos outros e depois voltava pro... Ele só não jogou no Botafogo, né? Só não jogou no Botafogo. E ele fala que o sonho dele era ter jogado no Corinthians. Ele queria muito jogar no Corinthians porque era um time grande, de torcida grande, mas o problema é que não tinha praia. E um dos gols mais bonitos dele foi contra o Corinthians. Aquele entortado que ele deu no Amaral. Tá no gatilho. Será aqui. Que em algum momento chegaram a fazer uns contatos assim? Pra ele jogar aqui em algum time de São Paulo? Não, ele disse que com o Corinthians ele chegou a negociar. Ele falou, fico triste que não foi pra frente. Ele fala, mas era muito difícil eu sair da praia. Hoje em dia talvez ele ficasse, né? Tem esses clubes de praia artificial aí, de piscina com onda. Vamos fazer uma análise de uma entrevista dele? Pode pôr aí, Rafa, então...
Só põe o som aí porque a gente vai precisar comentar. É que estamos com problemas técnicos. O que é que ele vai fazer? É aquelas coisas de o Fred comparar... vai comparar ele com vários bons atacantes, né? Daí a gente pode ir fazendo e comentando o que ele acha. Acho que não foi ainda. Vai tentando aí, a gente vai conversando aqui. Enquanto ela coloca aí, vamos dar um tapa aí nas atualidades, né? Você viu que... São Paulo com mais 2 lesões, foi isso mesmo, Cara, Pedrinho? São Paulo, assim, ele dá um pouco da felicidade um tempo, mas de repente, assim, não vocês continuam assim, boa ganhando. notícia. A gente continua ganhando, mas até quando, né? Vocês vão Não ficando sei. felizes, mas cada vez mais Exato. tensos, né? Cara, semana passada teve jogo de Libertadores, São Paulo até complicou um jogo que parecia que ia ser fácil, mas o Atlético era um time bom. Mas foi com emoção, mas foi. E contra o Atlético, vou te falar que até me surpreendeu, porque dominou. Foi 2-0, né? 2-0, e assim, jogando bem. Jogo Eu bonito, assisti o jogo da Libertadores e não achei em nenhum momento que ia ser fácil. Cara, eu achei que quando eu tava com 3 minutos de jogo, a gente fez 1-0, entendeu? Eu achei Puta, mas a partir do quarto minuto eu já achei que tava difícil pro São Paulo. Foda. Só que aí o problema é que agora a gente tem 2 lesões e... Pode deixar. Senão o São Paulo estaria... O Romário cairia perfeitamente no São Paulo agora. Porque sim, né, pô? a gente já tem 3 noves que romperam o ligamento. Daí a gente estava discutindo isso hoje, né? Qual que é a... Daí só resolve o som daí, segura aí pra gente, Rafa, a gente termina aqui. Mas esse número absurdo de lesões no São Paulo, será que isso não... É só azar mesmo? Ou alguma falha ali de... Cara... preparação, de periodização de treinamento? Porque assim, eu pensando ali como médico do esporte, é lógico. A gente tem um calendário muito infeliz, muito desgraçado, que tem uma rotina, às vezes joga segunda, quinta, sábado, segunda de novo. Mas o São Paulo parece que tem muita mais lesão que os outros times, cara. Não, o Corinthians tá com o time inteiro lesionado, tudo bem, mas aí teve um cara que quebrou a mão, outro cara que... 2 que tiveram o hernia inguinal. O São Paulo é sempre lesão e sempre umas lesões sérias, né? A tendência agora é piorar, né? Com o elenco mais enxuto, sim, você vai aumentando o desgaste, mais tempo, aumentando o trabalho. E, teoricamente, o São Paulo joga no Morumbi, que é um dos melhores gramados que você tem, vamos dizer assim, do Brasil. E não é sintético, que o pessoal reclama e tudo mais. Então, assim... E parece que isso faz um tempo já, né? Não é de agora. Todo ano tem algum ano que... A gente brinca faz tempo da história do Dr. Sanches e tal, mas é um negócio que tá ficando crítico, porque é que vocês estão ficando cada vez menos opções, né? Hoje já saiu a notícia que talvez o Oscar só volte em 2026. O Lucas vai ficar mais 3 semanas afastado. Afastou... O Rian Francisco, 19 anos lá. Esse operou já. Notícias de ontem, né? O André Lima, ele vai afastar por 90 dias. 90 dias acabou o ano. O que ele rompeu o posterior? Não, ele teve... o que eu li, eu não sei se foi uma lesão total, mas o que tava falando que era uma lesão do cruzado posterior e uma contusão do ligamento cruzado anterior. Quando a gente tem uma lesão do cruzado posterior, dificilmente isolada se opta pelo tratamento cirúrgico, mas pode ser uma opção. O problema é quando ela começa a ser multiligamentar, então daí precisa ver. Você vai ter que abordar, não falaram em cirurgia, mas é aquilo, não teve um pronunciamento oficial. Atleta, porque uma coisa então, mas é isso, quando é só o posterior, parece que dá para tratar. Entendi. Mesmo na alta performance. Mas o ponto que fica é isso, será que eu sou... Porque é o que eu sempre falo, né? Eu dou graças a Deus, mas eu como corintiano, quando a gente era moleque, adolescente, o São Paulo era uma referência, tanto de organização quanto de cuidado com os atletas, né? Tinha o Refis, que vinha nego do mundo inteiro para estudar como o São Paulo fazia, e hoje em dia inverteu, né? O São Paulo não consegue, se organizar politicamente, vende pior do que se eu fosse vender alguma coisa na feira, e tá todo mundo machucando. Eu acho que vender, eu acho que assim, obviamente a gente vê, essa semana teve alguns vídeos acho que, quem que era? Um tá na Rússia, que fez um puta golaço, o outro que tá no Porto. O William Gomes. O William Gomes estava no Porto, fez um golaço, e o Matheus, que tem um outro que o Rafa sempre reclama dele, o Matheus alguma coisa. Só que o problema é que assim, o São Paulo tá com dívida, né? Então, ele acaba apertando e tendo que, por exemplo, vamos dizer, não sei se vocês viram, mas no jogo da Libertadores entrou o Henrique. É um atacante, um moleque lá que, se ficou bem, atacante tem potencial.
Se São Paulo quiser segurar ele e o Rodriguinho, por exemplo, que estão lá no meio, não sei se ele vendeu os outros pensando nisso, né? A gente não sabe como é que tá, então é difícil. Acho que essa parte, enquanto as finanças do time não se segurarem, vai ser difícil de conseguir. O que eu vi uns comentaristas falando é justamente isso, né? Hoje, por exemplo, se você chega no Palmeiras, você chega já com mais receio pra negociar. É lógico, porque o cara não precisa. Exato, agora você chega no São Paulo, Corinthians, não. Quer esse estádio aqui? Não, e você pega o seguinte, você tem né? 5 jogadores bons. Você fala assim, cara, eu sei que você vai conseguir segurar um. Entendeu? Então, nesses 4 aqui eu vou comprar. E aí, aquela coisa. Você não sabe, né? Tem um que vai ter potencial e tudo. Você vai tentar escolher quem que você acha que vai melhor. E a única coisa das contusões que incomoda um pouco é que, assim, você nunca tem uma declaração do time, sabe? Da diretoria. De alguém chegar e falar assim... Isso hoje eu vi os caras da Transamérica falando que era uma queixa do Crespo, porque parece que o Crespo ele tá se recusando a comentar sobre negociações e sobre o departamento médico. Ele falando isso com a diretoria e isso com o departamento médico. E daí parece que o São Paulo, a diretoria do São Paulo vai buscar uma transparência maior justamente para comunicar isso e não ficar enchendo o saco do Crespo, porque o Crespo quer falar de treinamento de futebol, que é aquilo que ele é pago para falar, né? Agora, você como o médico do esporte, eu não consigo entender muito bem o que eles podem estar fazendo de errado a ponto de se ter mais lesão que os outros. É aquilo. Quem sou eu para querer criticar um trabalho que eu não sei do que está fazendo? Mas uma coisa que é importante a gente ver é a periodização de treino. Então, o que é a periodização, né? É a forma que você estrutura o ano inteiro do atleta para períodos onde ele vai ter uma fase de mais recuperação, de mais atividade, de mais intensidade. Só que o problema do calendário do Brasil é isso, né? Você não tem não tem como fazer. É um período de loucura o tempo inteiro. Então, talvez se tivesse pega, muito por exemplo, mais jogador, daria. Você pega, mas aí vai convencer a torcida que você vai deixar o Lucas 2 meses sem jogar. É por isso que acho que talvez os grandes campeonatos lá dos Estados Unidos são em 3, 4 meses, e às vezes os caras jogam 5 vezes na semana, só que não tem um índice de lesão tão grande que nem a gente tem no futebol, porque talvez lá isso seja mais pensado, né? Eles têm uma fase regenerativa, mas de novo, né? Eu tô falando isso sem saber nada, nunca cheguei perto do trabalho de um time profissional e não dá pra falar, não, esses caras não fazem isso, mas que é estranho, é estranho. Você sabe que na NBA tem um lobby da Associação dos Jogadores para diminuir o calendário, porque nas últimas temporadas está ganhando a NBA quem chega com o time completo. Sim. Os times vão se desmantelando nos playoffs. Exato. A final foi decidida por uma contusão. Sim. Não, e o tanto de tendão de Aquiles que rompe, e os times perdendo 2, 3 jogadores, cara, no playoff. Coisa que, sim, a temporada da NBA não aumentou de tamanho, ela sempre foi desse jeito, meio assim, bizarro, 82 jogos mais o playoff. Só que o jogo é muito mais intenso, né? O jogo é mais intenso, agora é mais rápido. Os jogadores são mais fortes. Então, os jogadores são... E aquilo, a gente pega o futebol, a gente tá falando de jogadores de 1,70m, 1,80m, de 70, 80 quilos. Lá a gente tá falando de caras de 2 metros, 2 metros e 10, 2 metros e 20, com 100, 120, 140 quilos. Então, a quantidade de energia, de movimento envolvida e o risco de lesão é infinitamente maior, né? Não é porque ele é mais forte que ele vai se machucar menos. Não, às vezes ele se machuca mais, porque a quantidade de energia dissipada ali num tranco é muito maior. Agora, é engraçado, só pegando um gancho, por exemplo, tem muito vídeo que às vezes a gente vê que o pessoal quer falar assim, porque o futebol de hoje, o pessoal é meio Nutella e tudo mais, e aí acaba mostrando vídeo de jogos anteriores, de, sei lá, década de 80, até início de 90, que a porrada saía solta, né? Você tem uma falta famosa do Copa de 94 até, que é o cara... Eu acho que é de 94 ou de 90, que um cara de Camarões entra no Canidia. Cara... Os caras quebraram a perna do goleiro nesse jogo. Cara, tipo, esse jogo Camarões Argentina, os caras quebraram a perna do goleiro. Tem um mesmo jogo, assim, que não sei se é de parece que tem mais lesão 92, agora 93, que é Brasil, não, acho que até mais antigo, acho que é pré-Copa de 90, que é Brasil e Argentina, que é uma porradaria mas ali. Batia-se mais, mas corria menos. Não, corria menos. E eles eram... Não pode dizer, mas eles eram menos musculosos, então daí você entra naquilo. Você tem uma menor quantidade, né, de trabalho de energia envolvido ali. E
E daí é uma coisa meio dúbia e meio paradoxal, né? Apesar de você não ter uma musculatura tão desenvolvida, pelo fato dele não desenvolver tanta musculatura, não gera uma sobrecarga ali Sim. num tendão, num ligamento, alguma coisa que geraria em relação a hoje em dia, que você tem os caras muito mais fortes, muito mais rápidos e com uma pegada muito mais intensa, né? Mas pra gente encerrar, então, o tópico tricolor, o que você pensa aí do próximo jogo? Próximo jogo... É Libertadores. Brasileiro, né? a gente brasileiro. Então, brasileiro, na verdade, assim... Brasileiro a gente comenta quando tiver um palmeirense aqui. Nós três aqui. O Corinthians do São Paulo no brasileiro é quase a portuguesa. A chance de acontecer alguma coisa é zero. No máximo Cara, eu acho cair. que, no brasileiro, na verdade, a gente... Vocês estão falando mal da Portuguesa e o estádio da Portuguesa. Vou mandar umas fotos pra Rafa colocar. Mano, Como é que tá? Não, agora Tem um projeto, apresentaram né? o projeto. não, fala do São Eu Paulo, vou falar um negócio da SAF, que eu só falei mal da SAF até hoje, mas agora eu vou elogiar a SAF de graça? O sócio torcedor infinito. A SAF não vendeu nenhum jogador depois do término do calendário. Também ninguém quer comprar, né? Mas então, Eles conseguiram encaixar os principais o do que é esperado elenco. da SAF é comprar jogador, na verdade. Mas não vai jogar, né, cara? Eles conseguiram encaixar os jogadores, os principais do elenco, em times da Série B e C do Achei que você brasileiro. ia falar em... Pra jogar Então no eles meio, vão jogar. E Bom, pro menos Paulista todos eles voltam. Entendi. Não sei se é uma grande vantagem, mas Deve tudo estar bem. pagando o salário deles, né? Provavelmente. Deve pagar uma parte. pagar uma parte, Deve né? pagar uma parte. Sim. E aí, São Paulo ele Mas deu não. São Paulo altitude. ele deu... Acho que o primeiro jogo é o que vai... Eu falo, depois da minha viagem pro Decidir. Peru, eu não subestimo mais a altitude. Ficou um negocinho lazarento. Cara, assim, não vai ser um jogo fácil. Eu acho que... Mas São Paulo tá invicto até em jogo fora. Eu não lembro agora quantos jogos, mas assim, acho que é o recorde da participação do São Paulo. Acho que porque ele, na verdade, ele foi eliminado da Libertadores do ano passado invicto, né? E aí esse ano... O Zubeldia tinha uma ele nunca sequência perdeu, exato. Mas, cara, eu acho que vai ser um jogo... São Paulo arrancar um empate lá é pra comemorar demais. Mas vamos ver, né? Vamos ver como assim... Quem que vai estar jogando? Porque Marcos Antônio machucou, e aí... o Marcos Antônio, eles ficaram de confirmar, né? Parece que assim, porque ele sentiu alguma coisa e ele quis sair porque ele estava na pré-lista da convocação, né? Daí o que eu vi hoje falando é que o Departamento Médico do São Paulo ia fazer uns testes, ia comunicar o staff que eu da vi também, seleção se ele pareceu que era poderia mais ser convocado ou não. E não foi. Mas ele não foi convocado, então Ah. talvez isso possa ser um Pois é. indicativo de que talvez tenha sido algo E um ele, pouco... assim, cara, eu tava no estádio no último jogo, impressionante. O cara é o novo mineiro do São Paulo ali, impressionante. Como, assim, ele tem um jogo de corpo, cara, melhor que o do atacante, melhor do que o André, assim, impressionante. E o cara é pequenininho e tudo mais. Ele veio de joga bem. onde? Ele é da base? Não. Não, ele tava jogando na Itália. Eu não lembro agora qual que é o time, não era Lazio, eu acho. Talvez seja Lazio. Mas ele tava lá, veio pra cá e aí começou a jogar. No começo o pessoal tava achando meio... com dúvida, né? Porque ninguém conhecia muito. Mas ele, cara, joga bem, pega bem a bola, rouba a bola. O cara fez um bom trabalho lá. Mas assim, Pablo Maia voltou agora. Então, vamos ver quem que vai estar. A zaga... O Rafael Tolói chegou, né? Pra zaga. Então, eu acho que ele pega o lugar do Sabino, assim, espero. Não, eu acho sinceramente... Tomara, né? Eu acho sinceramente que o São Paulo passa da LDU e daí a gente vai ter ali uma reedição de Palmeiras e São Paulo. E daí eu quero colocar Sergião e Rapadura de frente a frente pra daí a gente decidir quem é o maior brasileiro da Libertadores. Nossa senhora. O Rapadura vai ligar aqui só porque eu ousei falar isso aqui. Eu mandei várias fotos pra Rafa do novo estádio da Portuguesa, que eu acho que todo mundo deve ter a chance de ver. Vamos comentar primeiro, então. Agora ela falou que acertou, pode pôr Então o bora. vídeo. Vou fazer essa comparação só com o centroavante. Eu falo, quem jogou mais? Eu vou falar o nome e você responde. Certo. Ele ou você fala, eu. Fechou? Então vai ser de várias épocas. Rafa, ele fala, você Vamos lá. pausa, tá? Lewandowski. Eu. Claro. Não tem nem dúvida. Isso aí é coisa de geração tal. E assim, ele vai falar de vários. E assim, o Lewandowski Lewandowski é um é dos um melhores ótimo mesmo, jogador. Exato. Ele ficou até meio puto. Não. Como assim, Lewandowski? Não, velho? ele vai ficar puto mais pra frente quando perguntarem do Renato Gaúcho. Pode ir. Haaland. Antes ele responder, tá bom.
O Haaland é aquilo. O Haaland é o cara ruim que ele sabe fazer muito gol. É diferente do Romário, que jogava muita bola. O Haaland, se ele pegar a bola no meio campo, ele cai. Exato, ele não consegue driblar ninguém. Ele é um cara muito forte. É correr e chutar forte. Não, ele é um cara muito forte, então assim, quando ele joga a bola na frente, ele consegue usar o corpo, ele não vai driblar ninguém, mas ele protege a bola que não vão tirar dele, e ele é um cara ele que... chuta bem, forte. E não só, eu acho que ele nem finaliza tão bem quanto ele se posiciona. Isso, ele pode ficar bem próximo até do Romário, porque ele tem uma noção de posicionamento ali, para onde, e não é para onde a bola vai, é para onde a bola vai espirrar, então às vezes o cruzamento que bate ali, cai no pé e o Haaland, dele. ele tem uma coisa que o Ibra tinha um pouco, que é assim, ele é bem atlético. Então ele pega umas bolas... Ele faz aquelas plasticidades, né? O Ibra ainda era mais, mas ele faz isso também. Mas ele é grosso, não deixa de ser grosso. Benzema. O Benzema. Você O Benzema, mesmo. eu criticava ele antes dele ganhar a bola de ouro, o melhor do mundo, e falar, você... Cara, o Benzema é meio que quase o Zé Love no Santos com o Neymar. Ele deu sorte de jogar ali no Real Madrid que tinha. O Cristiano Ronaldo no auge. Depois ele saiu e ele manteve o time bem. Sim, porque ele tinha um Toni Kroos jogando no auge, o Modric jogando no auge. Então, assim, ele é um bom finalizador, ele é mais hábil do que o longe de ser melhor do mundo, e nunca nem perto de se comparar com o Romário. Nem vou comentar esse aí. Tô igual o Romário, né? Tô de mau humor. Próximo, Rafa. Ibrahimovic. O Ibra a gente já consegue. Eu também acho que o Romário é acima. Só que o Ibra é um cara que jogava muita bola. É o melhor de todos esse aí que ele falou. Eu acho que sim. É um cara que ele tinha o posicionamento, ele tinha força física drible. E ele tinha o drible, que nenhum desses caras tinha. Não era melhor que o Romário, mas talvez esteja numa prateleira ali. Acima de Lewandowski, e próxima da prateleira do Romário. Mas o Ibra é o cara que mais se aproxima do Romário em questão de arrogância e de falar assim, eu sou o cara. Que é o que eu acho que falta muito no futebol atual. Porque você pega nos anos 90, o Romário falava que era foda, o Túlio falava que era foda, o Edmundo falava, tinha briga quando o Romário e o Edmundo jogaram no Flamengo e ele, não sei se eles jogaram junto no Flamengo ou no Vasco, eles se odiavam e eles jogavam bem juntos. Recadinhos pela imprensa. Mas eles ficavam um xingando o outro. O bobo da corte. Se ele é se eu sou o príncipe, fala aquele é o bobo da corte. Eu acho que falta isso. Por exemplo, pega o Neymar, o povo já odeia ele sendo bonzinho, educado. Eu sou ele e fala, eu sou foda. Vai escrever o Cristiano Ronaldo, que é o melhor do mundo. Que é o melhor da história. O nosso atacante falastrão é ruim, né? Que é o Richarlison. Mas ele já e o Davidson também. Não, o nosso atacante falastrão é o Rafinha que ameaça bater em Argentina e apanha, né? O último cara, mas assim, o último jogador que eu vi fazendo isso, assim, de falar assim, não, eu sou o cara, sou o melhor, foi o Ganso, cara, por incrível que pareça. O Ganso, mas ele falou de um jeito que pegou meio mal, a galera achou ele meio Mas isso acho que mais atrapalhou a carreira do Ganso, porque o Ganso eles convenceu muito rápido que ele era muito melhor do que ele era. Acho que eles convenceram que ele era melhor que o Neymar até. O Ganso, eu tenho sérias dúvidas se o Ganso não entra ali no balaio de todo mundo que foi otimizado pelo Neymar. O Romário tá querendo bater no Fred já. Henry. Claro que fui eu. Cara, o Henry eu não acho que ele foi melhor que o Romário, mas o Henry acho que é um dos caras mais subestimados do futebol. Ele nunca é lembrado na lista de top jogadores e ele jogava demais, cara. Jogou demais, cara. Imagina. Sabia que o Henry é o jogador até hoje que ele atingiu a maior velocidade em campo até hoje é do Henry. E é muito acima, lógico, não é muito acima, mas é muito acima do Mbappé, assim, que hoje em dia é o cara mais rápido. Cara, o Henry, o Mbappé, e o terceiro é um cara que jogava na Portuguesa que era horrível, cara. Esse dado não me convence. Não. Era o Paraíso, que era o terceiro cara mais rápido. Mas o que aconteceu com o Arsenal depois que o Henry aposentou? Desmoronou, né? Acabou. Cara, acabou. a final que o Arsenal perde do Barça, que o Belletti fez o gol e tudo mais, é uma pena porque o Arsenal tem um cara... A gente tava assistindo no Você lembra? Atrasou o treino pra começar. Então vamos ver aqui, foi pra prorrogação. A gente manda o Belletti fez o gol. Porque era o auge do Ronaldinho. E aí, é uma pena esse jogo, porque na verdade o Arsenal tem um jogador expulso, né? Que é o goleiro. Ele faz uma falta. Cara, o que o Henry jogou esse jogo, sozinho. Ele pegou a bola, assim... com a menos, Com a menos. Ele corre na lateral, protegendo a bola e tudo mais. Cara, é impressionante, assim. O cara jogava demais. Aí eu vou contra o Romário pelo desprezo que ele teve com o Henry, porque teve caras muito piores com o Henry que ele só falou um não. Vamos pro próximo, hein, Rafa? Ronaldo.
Cara, eu vou te falar o seguinte, eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também, mas esse aí eu tenho um respeito máximo. Esse é o máximo. Pode pausar, Rafa. Agora Mas vocês têm, o Romário sabe que não é ele. mas vocês têm que entender que é o jeito do Romário Sim, falar que ele é melhor. Tanto que assim, o Romário em nenhum momento falou, ele falou, olha, veja bem, eu sabia que você... É aquilo, eu sou ronaldista, sei lá o que foi, declaradíssimo. Então assim, no auge eu não vi ninguém nem próximo do... Pode falar de Messi no auge, CR7, mesmo o Neymar, que eu sou... Ronaldo, é o que eu falo, o Ronaldo ele era tão acima que ele, velho, machucado e gordo, Sim, destruiu. ele destruiu no futebol brasileiro. Absurdo mesmo. E Neymar e Romário? Não, eu tô esperando vocês falarem de só eu falei. Ronaldo? Ronaldo e Ah, não. Romário. Eu tô pensando o seguinte, o Romário, quando ele vai pra Holanda, ele joga muito lá no PSV. Romário. Mas o Ronaldo E também. aí o Ronaldo chega e joga um pouco melhor. Exato. É. Não, mas- Aí a comparação é... Eu acho que é mais pro Ronaldo mesmo. Cara, acho é que injusta o pro Romário eu baixinho. acho que conseguiu jogar mais. Mas tempo. como persona, que a vida não é só futebol. Sim. Entendeu? A vida não é só futebol. No seu time, que você ia querer o Ronaldo, porque Sim. você é ronaldista. Eu ia querer o Romário no meu time. Porque eu acho que a personalidade do Romário para um time campeão é muito animal você ter esse atacante, cara. Porque Não, os outros jogadores vão ficar mais animados. Cara, puta, o Romário falou que nós vamos ganhar então. Não é uma má opção, mas no meu time do recreio eu chamo o Ronaldo. Eu chamo o cara. Romário. Eu ia chamar o Romário. Ia querer ele. Ainda mais para as atividades extra-campo ia ser muito mais divertido. Porque Sério, que o Ronaldo? a atividade extra-campo do Ronaldo é perigosa, velho. Mas você sabe do Romário também, né? A gente não pode ser cancelado. Pera lá. Procura aí, tem foto dele no mesmo território. Vamos lá, Rafa, vamos continuar. No mesmo território pantanoso, só que o Ronaldo ainda fez um pronunciamento, se Sim. desculpando, falando que não, o Romário não se desculpou, não. Então, assim, eu não acho que... Mas as baladas com os dois deviam ser boas. Eu O- confio mais na balada do Romário. O Romário, nesse ponto, ele vai me convencer por uma coisa só, porque dentro do meu lado, que eu nunca fui muito baladeiro, mas o lado da comida, porque o Romário, todo jogo, ele terminava vendo porcão que não existe mais. Não existe mais. Que era uma churrascaria do Rio que era animal, e o Ronaldo, ele levou só o Éder Militão comer carne com ouro lá na Copa e cagou a Copa. Não. O restaurante eu vou com o Romário. Vamos pro próximo aí. De novo, eu discordo do baixinho, não pelo fato do Edmundo ser melhor, mas o Edmundo tá longe desse É merda, outra cara. prateleira. Acho que o Edmundo teve, assim, poucos... O Edmundo, ele teve dois anos muito bons. bons. Ele que você teve um ano muito compara bom ali, no mas Vasco e um muito depois bom na só isso. Fiorentina. Ah, E o ano bom dele da Fiorentina é do lado de um outro cara que pra mim eu acho que é muito pouco valorizado, que daí eu falo, lógico, é uma opinião minha, não existe opinião certa ou errada, mas pra mim é o melhor finalizador que eu já vi, que era o Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta, assim, era um cara assim... Fazia muito gol, né? Porque assim, se você for somar o conjunto do Romário, que é posicionamento, drible, finalização, ele como jogador é mais completo que o Batistuta, mas no quesito finalização, Cara, Batistuta, eu acho que eu não vi ele tinha ninguém uma finalizar. porrada, né? Ele tinha físico, né? Cara, ele não, mas ganhava assim, dos caras assim, no ombro. Mas o chute do cara. E ele chutava bem com as duas, na cara. Copa de 98, que a Argentina cai pra Holanda. É nessa, né? Essa, isso. Porque a Que o gente gol ia do pegar a Bergkamp, Argentina que o gol do Bergkamp no final. Cara, o Batistuta, quando tá 1-1... E aliás, passaram a mão tem na uma- Argentina nesse jogo, depois a gente pode ver. O Ortega foi expulso. Isso que Cara, cagou a Argentina nesse jogo. Mas o aí. Batistuta, Mas foi quando tá expulso por um 1-1, pênalti simulou, que eu não acho que ele simulou, não. Eu acho que ele simulou. É? Eu acho que ele simulou. Mas, cara, quando tá 1-1, o Batistuta dá Tanto que o dá resto do chute time na área. não compra a briga dele, né? Ele briga sozinho com o juiz. É argentino, né? Você já parte do princípio que ele tava querendo enganar. Mas, cara, o Batistuta dá uma porrada, que a bola bate na trave, cara. Acho que era o Van der Sar, devia ser, né? Não, não tem como defender aqui. Cara, impressionante. O cara Tem como para, assim, defender. ele olha... Não, não tem jeito. Gabriel Batistuta, menção honrosa, porque ele não vai ser mencionado aí no vídeo. Vamos pro próximo. Tá merda. Túlio tá aqui, não vou nem falar. Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho também. Mas Renato Gaúcho é meu cliente. Vamos lá, Rafa. Daí a gente entra em duas... A galera do Rio, né? A galera do Rio toda junta aí. Porque é justamente isso. O Túlio era um cara que só fazia gol, não é só fazia, mas assim, ele não era o cara que ia resolver pra você se o time não jogasse bem em função dele. O Romário talvez fosse esse cara que pegasse uma bola ali. Sim. E o Renato Gaúcho é aquilo. Eu vi muito pouco,
Eu só lembro dele fazendo gol de barriga com a faixinha Sim. lá. Mas eu vejo muita gente falando muito bem do futebol dele, cara. E ele foi um cara que, por exemplo, ele foi no Cruzeiro, ele ficou pouco tempo, mas ele fez 14 jogos e 16 gols. Então isso é algo considerável, Não, o cara. Renato jogava bem, cara. O Túlio, ele mesmo fez essa persona dele meio mística. Ele se perdeu um pouco nesse No personagem, mito, ele né? se perdeu na personagem, mas na época ele jogava bem, cara. Sim, não, o ele Túlio é um ótimo jogador. finalizava muito bem. E o Túlio, quando ele começou lá no Goiás, o time do Goiás era horrível, cara. Sim. O Túlio fazia praticamente tudo no time. Então, o Túlio, mas assim, não tá nem perto. Nem Não, perto, sim, não. né? sim. Nessa conversa aí de todos esses nomes, Foi talvez os o mais Túlio fracos. seja o mais É. fraco de todos. Vamos pro próximo aí. Aí, atual. Pedro. Não, cara. Em relação a mim, Pedro faz gol, inclusive, já que tocou nesse assunto, só rapidinho. Não, fica à O Pedro foi convocado agora. Sim. Eu podia, parabéns pro Tite, parabéns pro Pedro, mas eu acho que o Tite podia levar também o Gabigol. Cabe os dois Também, na os seleção. dois. Mas voltando ao Pedro, eu, claro. Pô. Então, e o próximo também era o Gabigol, justamente pra falar. que também isso, eu. velho. Não, aí é Aí o desrespeito. buraco é bem mais embaixo. Eu sou o Romário, levanto nessa hora. Falo, tchau, vou embora. Ele não fez isso porque ele tá mais velho, ele tá mais centrado, e ele até. Não, o Pedro foi convocado. Primeiro, eu acho o Pedro hipervalorizado, eu não acho que ele seja tudo isso que vendem, não. Eu acho, inclusive, o Gabigol melhor que ele. O Gabigol é um cara assim, que também não é nada demais, só que ele tem um ponto que eu respeito muito, porque ele é um cara muito decisivo e ele é um cara muito iluminado. Sabia que ele é o jogador com mais gols em finais num espaço muito grande aí, então é Aquela muito final da bizarro. Libertadores lá. Se você tivesse que escolher um pro seu time, entre Pedro e Gabigol, Gabigol, com certeza. Porque se tiver. Eu vai, não sei. vai ter um time ali. O Gabigol de novo, é centroavante, que nem o Pedro. Não adianta eu colocar o Pedro ali num time sem meio campo. mas o Gabigol joga em mais de uma posição no ataque. Isso é uma então, vantagem pra ele. O Pedro Gabigol não. é Pedro é só naquela ali, cara. É que o Gabigol, assim, o Pedro talvez eu acho que ele finalize melhor que o Gabigol, mas o Gabigol é isso, apesar de não ser nada demais, ele não vai ser nada um jogador excepcional, ele é um pouco mais versátil. Sim. O Pedro é aquele cara que vai ficar ali esperando uma bola pra pôr pra dentro do gol. Ele sabe que sou eu, né? Isso aí, não tem como. Sabe? Isso aí não tem jeito. Ah, acabou? Achei que ele ia falar Propaganda, Deve ser do... mais uma, acho, não é? Não é só propaganda, assim? Opa. Ah, não, acho que acabou. Ah, tinha... Mas também com quem mais iam comparar Não, ele? não, então o compara com mais 3 e, se eu não me engano, então compara com o Pelé, daí ele fala que o Pelé é melhor, compara com o Maradona, ele fala que o Maradona é melhor. Inclusive foi essa entrevista que eu passei a respeitar mais o Maradona e o Zico, porque o Zico ele fala que também ele acha que era melhor, porque eu sempre achei o Zico também, lá vai eu ser polêmico, muito hipervalorizado. O Zico, pra mim, foi uma resposta meio midiática da imprensa ao fenômeno Maradona. Então, meu Deus do céu, Temos que ter nosso herói temos também. um argentino melhor do mundo, a gente precisa ter o nêmesis Carioca, dele. Exato. Só que é aquilo, o Romário talvez entenda um pouco mais de futebol que eu, e o fato dele respeitar o Zico me fez respeitar um pouco Mas mais. o, É que é o diferente Maradona, também, né? o Maradona respeitava o Zico, cara. O Maradona sempre falou muito bem do Zico. No auge dos dois... Então, mas é que o Maradona ele era muito bagunceiro, arrumava, mas ele era um cara que nas entrevistas ele era mais cordial, não mais era? cordial, mas assim, jogador por jogador. O Maradona era melhor, tecnicamente. O Maradona machucava menos que o Zico. O Zico machucava demais. E a ida para a Itália do Maradona foi muito melhor estruturada do que a ida do Zico. Porque o Maradona foi primeiro para o Barcelona, depois foi parar no Napoli, que era um time bom. O Zico foi na Udinese, cara. Imagina, na Udinese. Você passa a bola para quem? Não tem o que fazer. Não, e o Maradona, ele conseguiu uma dupla boa que daí é aquilo, você fala melhor que eu, mas falam que o Careca nessa época... Não, ele o Careca comia a nessa bola, época né? era muito bom. Então. Fazia muito gol no campeonato italiano, que era o campeonato mais difícil da época, cara. O Careca toda rodada tinha gol dele. Mas mesmo assim, acho que o Napoli não ganhou a Champions, né? Na época. Ganhou a Italiana, A Champions, não. ganhou a Copa UEFA, que seria, e acho que 2 ou 3 campeonatos italianos. Mas Foi isso. nunca tinha ganhado. Não. Ele fundou o time. O cara praticamente. fundou o time. Ah, Então, eles abriram o cadeado Agora, assim, lá. comparado, assim, tudo bem que é outra posição, mas é igual o Maradona. Mas, por exemplo, Messi e Romário.
Então aqui, quem foi melhor, eu acho que o Messi foi melhor. Eu também acho que o Messi foi melhor. Acho que nisso sim. E vocês sabem que eu sou um dos grandes críticos. Eu não sou crítico ao Messi, eu sou crítico ao puxa-saquismo que é feito em volta a idolatria forjada em cima do Messi. O Messi é um dos maiores da história. Não acho que é esse deus assim de todos que nem acham. Mas tentam vender um negócio que ele não é e não foi. Sim. E ele nem quer ser, porque você vê, o Messi é um cara de boa, é um cara que ele se sentiu ofendido quando ele ganhou o último melhor do mundo, ele nem foi na premiação, porque ele sabia que ele não era o melhor do mundo. E não era pra ele. E deram pra ele. E era pro Lewandowski, né? Cara, agora assim, é meio polêmico, mas entre Neymar... Não, a gente quer polêmica. mas assim, entre Neymar e Romário, eu te falo assim, que se fosse assim, aquele começo... Depende do resto do time. Não, mas assim, eu um até time que não falaria tem nenhum assim, pra destaque, mim- eu levo o Neymar. Então, o eu time acho que tem que- alguém que vai conseguir Sim. armar alguma coisa, o Romário sozinho, ele não muda o time que nem o Neymar muda. eu O acho que Neymar falando do Neymar do auge, Sim, tá? O então, eu chato acho que de Neymar- plantão. Não tô falando do Neymar do Santos agora, capenga e velho. Eu Jogando o acho que Santos é pra isso. pior. Não. Mas eu acho que assim, o Neymar, eu acho que ele é um melhor jogador, enfim, de potencial e tudo mais. Eu acho ele melhor jogador do que o Romário, mais completo, um jogador mais completo. E acho que isso até que dá um pouco de dó e até raiva numa galera aí com o Neymar, que é que você olhava e falava assim, pô, esse cara podia ter sido melhor, né? Não tô falando que seria um Ronaldo da vida, mas assim, eu acho que ele seria o melhor. Só que É que daí a gente impressão entra é que parece que ele parou de jogar muito tempo antes. Seria né? melhor Então, por quê? Porque é aquilo, em números ele foi melhor que a maioria. Ele só não ganhou a porra do melhor do mundo, que infelizmente ele não foi nenhuma vez pro melhor que ele Sim. tenha jogado. Ele tinha caras jogando melhor Sim. e ele não ganhou uma Copa do Mundo, que não é algo fácil de Sim. ganhar. O Messi levou 5 Copas do Mundo pra ganhar e ganhou uma ali que não foi uma Copa tão difícil. Se a Podia ter gente for- perdido na última bola. E o Romário podia ter perdido nos pênaltis. Eu ainda bato é na- difícil ganhar a Copa. eu ainda bato na tecla do Neymar, eu sei que a gente não quer falar dele, mas assim... Não, mas vou falar que dá engajamento. Mas que assim, mas que isso é uma coisa que O Periquito até... e o Você sabe Pavarotti que vão minha... comentar aqui criticando a gente, que a gente sabe que até minha opinião é Neymarzete. minha opinião é diferente da sua em relação a isso. Eu acho que o grande problema do Neymar é que ele saiu tirando a seleção brasileira, mas ele perdeu um protagonismo dele muito cedo. Porque assim, ele tinha um protagonismo no Santos. Na hora que ele vai pro Barcelona de querer jogar com o Messi, que assim, cara, provavelmente todos os jogadores iam querer jogar com o Messi também. Não, mas tudo assim, ele tinha mas duas eu- propostas na época, que era o Real Madrid Ah, e o Barcelona. E nenhuma das duas ele ia ser protagonista, cara. Porque o Cristiano tava no auge também. O Cristiano ganhou Champions até o outro dia. Acho que o Cristiano tava ganhando ainda, o Neymar já tinha saído do... Porque foi, né? O Neymar ganhou em 2015 e acho que o Real ganhou depois ainda, ou não? Com o Cristiano. eu acho que teve mais algum ano, sim. Acho que jogou. Mas eu não sei, a minha impressão é que assim, se ele fosse pra algum time que fosse, cara, ele é protagonista, eu acho que não sei se faria ele jogar mais, porque a impressão que eu tenho é que assim, puta, eu lembro dele bastante no Então, Santos, ele jogou bem no Barcelona, mas ele sempre foi um coadjuvante. Mas é que assim. você vê as declarações, inclusive no podcast, lá, como que chama o programa do Romário, o Romário pergunta pra ele quando que ele achou que ele jogou melhor. E o Neymar fala que pra ele o auge dele foi no PSG. E é isso, ele foi pra um time ser protagonista e não conseguiu porque o time não... Sim. E Hoje chegou eu, no vi final. hoje eu vi uma coletânea aqui que mostra Ah. por que o Neymar não é o cara com mais assistências no mundo. A quantidade de gol que os caras do PSG perdem não. com bola é bizarro, É cara. bizarro, né? Então, assim, não dá pra culpar só... É aquilo. Você pega as Copas. 2014, ele tava carregando o Brasil só porque o Brasil tava jogando mal todos os jogos Sim. e ele pegava a bola e resolvia. Daí quebraram ele e esquece o resto. 2018, o primeiro jogo ele foi muito mal, que teve a lance, ele entrou lá com o cabelo da Sandra de Sá e ele ficava se jogando pra toda a bola. Olha uma polêmica, uma polêmica. Mas isso ele melhorou já no segundo Sim. jogo, porque daí ele puxou de novo esse protagonismo, que era algo meio desnecessário quando a gente olhava um time que tinha Felipe Coutinho no auge, Douglas Costa no auge, um monte de gente podia estar entregando, mas qual que era a jogada que tinha? O Neymar tinha que ir lá atrás, pegar a bola e resolver. 2022, ele foi a melhor Copa dele, porque ele foi um cara mais regular, ele não foi tão brilhante assim, Sim. mas ele jogou taticamente bem em todos os jogos, não jogou uns 2 jogos ali que tava machucado, e no último jogo ele chama, que é o que todo mundo durante 15 anos pediu pra ele chamar a responsabilidade pra ele, resolver. gol que Ele seria- foi resolver, ele vira pros caras e fala: não precisa subir, joga com calma. E daí os filha da puta sobe, daí fala que o Neymar decepcionou, aí fica difícil. Mas eu entendi o ponto do Pedrinho, né? Que você tem 2 craques geracionais, o Messi e o Cristiano. Ou talvez o Neymar
fosse pra um Manchester, sei lá, entendeu? Não Tinha sei, que ir assim, para uma terceira força, por quê? O Real Madrid, campeão da Champions. Quem ganhava o melhor do mundo? Cristiano Ronaldo. Barcelona, campeão. Quem ganhava? O Messi. Mas daí pararam e deram pro Modric só pro Cristiano Ronaldo não ganhar. Porque o ano que o Modric ganhou foi no da bicicleta do Cristiano Ronaldo. Nada a ver. Só por aquela bicicleta o ele Modric tinha que ganhar também, pelo amor de Deus. Bizarro. Enfim. Bom, mas é isso. Mas entre Romário, eu acho que assim, no final, como a carreira toda, acho que talvez Romário ainda considero melhor. Hoje na prateleira acima, mas o Neymar tinha potencial. Eu acho que ele tinha potencial para ser melhor. Já que estamos falando de Neymar, vamos pincelar um pouco sobre a situação do alvinegro praiano, né? Que segue em queda livre, mas agora dizem que vai ter um técnico, né? O que vocês acharam aí da chegada de Vojvoda? Putz, acho que é a melhor opção disponível no momento. Cara, dos negócios que o Santos estava pretendendo fazer, nenhum melhor que esse. Talvez a esperança ali na volta do Tite seria uma boa. Acho. Mas é bom Cara, o Tite não voltar pro Santos, porque ele volta pro Corinthians no que vem, então tudo tranquilo. Cara, o problema só que eu acho é que assim, vem o Vojvoda, só que ele vem também ele não vem no melhor momento dele, né? Porque ele tava bem lá no Fortaleza e tudo mais, e aí eu vi até um comentário esses dias que assim, esse ano que o Fortaleza foi ruim, foi o ano que, teoricamente, o Vojvoda teve todo o papel de montar o time. Então ele que escolheu quem ia chamar e tudo mais, e foi lá, e é o ano que Fortaleza... Então assim, vamos ver como não foi mais um ano igual do Fortaleza? Acho que não, porque dos outros anos ele tava... Eu não lembro do Fortaleza, por exemplo, o ano passado, tá brigando já, mas assim... não- Mas foi depois que mandaram embora e ele tem 2 meses. A primeira metade do campeonato do ano passado, Fortaleza tava na metade de baixo, lá embaixo. Aí desclassificou das Copas, aí subiu. Tudo. E provavelmente aconteceria isso, né? Não sei se agora vai acontecer, porque tá numa sequência meio ruim. Né? E levaram um técnico que não é lá essas coisas, né? Que É assim, o Portuga do Botafogo. É aquilo, ele tá no Fortaleza, tava no Fortaleza, ficou quanto tempo? 3 anos? 4 anos. Então assim, fez um bom trabalho, é Fortaleza, né? Não é um time mas que... é o bom trabalho de um time tá lá, de meio né? de tabela sem cobrança. Então se ele eu não sei se ficar vai no aguentar Santos... pressão... Óbvio, vamos nem falar de rebaixamento, mas se ele ficar no Santos e deixar o Santos ali em 12º, em 11º, em 9º, a torcida vai reclamar e vão trocar ele. Então, tiraram o Carille, que tá fazendo o Carille teoricamente, que fez um trabalho eu bom, acho que então... o cara fez uma carreira tão boa no Brasil esses anos do Fortaleza que ele foi mandado embora do Fortaleza e ele não voltou pra Argentina. Ele deve ter alugado um flat aqui em São Paulo. Ele ficou esperando. Assim, ele sabe como funciona. Pra onde eu vou desses aqui, mas daí cara? a gente pode fazer um paralelo. Antes do Vojvoda, o Ceni ficou lá uns 3 anos e nessa mesma toada, assim... levava o Cearense, a Copa do Nordeste, classificou o time para a Copa do Brasil, Copa Libertadores, enfim. Quando o Ceni saiu lá para 2, 3 times grandes, não deu certo e agora ele tá dando certo de novo num time onde a cobrança é menor. Meu medo só é que o Vojvoda seja esse cara aí do meio de tabela. Eu acho que vai ser um belo desafio para ele, vamos ver. Não sei esse se vai... final do campeonato na parte de baixo vai ser sensacional, porque não tem nenhum sentido. Esses times, eles jogam entre eles, é totalmente aleatório o placar. Só ver a O sequência. Vasco ganha, eu achei- perde do Juventude. Perde não, em 15 minutos tava 2-0 pro Juventude com gol de Nenê, gol que do tem Nenê. 78 anos. Cara, a sorte do Santos, eu acho que esse ano tem pelo menos 4 times piores que eles, entendeu? Então... Eu acho que... não sei, eu falo o Santos, ele não tem elenco pra cair. Mas a gente tava falando esses dias que tava... que o Santos tava com elenco bom. Não, então. O clima tá de cair. O elenco, sim. Mas você já chegou a ver algum jogo do Santos? Cara, eu vi agora, eu não vi o último. É desesperador, cara. Assim, é zero padrão tático. E é isso, não adianta... que nem estavam falando já, o Neymar não foi convocado, não sei o quê. Daí até aquela Renata Saporito falou, o que a gente já tinha comentado, ela falou, será que o Neymar fosse convocado, colocar ele pra jogar com uma galera que sabe jogar bola, será que ele não ia render mais? Isso. Porque, lógico, não vou tirar a culpa, o Neymar tem errado, principalmente essa parte que a gente já comentou de postura como líder dentro do time. Não acho que precisa mudar o negócio do radinho dele lá, mas dentro do campo ele precisa puxar um pouco essa responsabilidade para ele. Só que o time é muito fraco. Mas cara. vamos para a polêmica, então, da Sempre. convocação. O Neymar não quis ser convocado. Deixa eu mandar aqui para Rafa pôr, a gente. Então, O Neymar não quis, porque o departamento... Pode pôr essa aqui, Rafa. O departamento médico do Santos foi avisar a CBF que o Neymar estava com edema na coxa.
E aí falou que o Neymar vai jogar o próximo jogo do Santos, ele vai jogar. Então, que coisa é essa, Mas meu? será que Você não viu a é... declaração do Será que não cai? Ancelotti sobre o Neymar e o Rodrigo? Que não precisa testar eles, provavelmente eu não vi. Não. Ele Não, o falou... Rodrigo tem que testar. Não, ele falou, o Neymar é um jogador que não... Aliás, vou abrir um parênteses. O Ancelotti, em 1 mês e meio na seleção brasileira, já tá falando português melhor que o Bruno Henrique, Pois é, cara. pois é. É assustador, cara. Na última entrevista ele não sabia nada de português. Ontem ele falou num portuliano, hoje, né? Ele falou num portuliano ali muito mais bem desenvolvido. Então, assim, do Neymar e do Rodrigo, ele falou, o Neymar é um cara que não precisa de teste, mas ele precisa estar bem fisicamente. Então, ele estando bem fisicamente, ele vai ser convocado. Ele falou, o Rodrigo é a mesma coisa, só que ele não falou isso de não precisa de teste, ele falou, ele precisa estar bem fisicamente, e daí isso que eu gostei, que eu acho que já muda, a primeira vez que a gente vai ter justamente aquilo, técnico que não é dependente ou escravo dos jogadores, né? O repórter perguntou, mas você conversou com o Neymar e conversou com o Rodrigo? Ele falou, não. Tem nada a ver, né? Ele falou, se eles quiserem conversar sobre a convocação, ele falou, o Rodrigo tem meu telefone. Ele falou, eu não sei se o Neymar tem, mas ele consegue fácil. Então, assim, eu achei muito legal essa resposta. Eu já vejo... Cara, eu já vejo Nessa convocação, já sei até em que lugar o Neymar vai entrar, cara. Não tem muito como... Se ele estiver vivo na véspera da Copa, se ele não tiver em ventilação mecânica, Exato. ele vai, cara. Agora, cara, você vê como a diferença, assim, de técnico, né? Assim, pô, Dorival, não vou, assim, não reclamar que ele conseguiu um milagre ganhar uma Copa do Brasil pro São Paulo. Mas, assim, você consegue imaginar a seleção fazendo uma rodinha, deixando de fora o Ancelotti? Não, assim, eu acho que ele nem é o perfil, porque perfil do cara. O Ancelotti é o cara que ele nem faz a rodinha. Ele exato. fica sentado lá porque os caras já sabem. O Ancelotti ele não é o cara, não é o Tite, o Diniz que se descontrola ali. Ele fica ali mascando o chicletinho dele, ele fica meio coçando a cabeça. Que Copa que foi que a seleção brasileira entrava? Era de 98, que o Zagallo mandava todo mundo entrar de mão dada 94. e tal. 94. Nossa, Nossa, meu vô, ele falava, cara... Não, que a gente ia perder a Copa por isso. Não, isso aí... Todo jogo era isso. Ele falava assim, não, cara, já era. Isso era o hino à capela do Tite, né? Que o Tite não tem nada a ver, mas aquele hino à capela, meu Deus do céu. O Joelton já vai ser cortado, né? Ele já foi, Cara, porque... E quem que vai no lugar dele? Eu não tinha visto se anunciaram. Eu queria o Danilo. Danilo do Botafogo. Acho que já dá pra ir. Vamos comentar então Agora, esses meias aí são mais, tirando o Paquetá, é mais volante, né? Não, mas eu quero começar ali pela área crítica do Pedro Varela. Alisson, Bento e Hugo Souza. De novo, o Hugo Souza ser convocado pra mim não faz diferença, porque o terceiro goleiro ele tem tanta importância na convocação quanto eu. Estagiário. Então, se eu quiser ir lá, o Gelotti me convoca porque eu sou divertidíssimo e eu posso te ajudar a controlar a lesão dos caras. Eu poderia ser o terceiro goleiro porque eu já defendi uma bola do Ricardo Oliveira, entendeu? Cara, eu só acho o seguinte, se o Alisson, tudo bem, vamos dizer, o Alisson é o melhor goleiro do mundo. Eu não considero, mas todas as outras pessoas consideram, mas tudo bem. Vai sair a eleição e ele tá concorrendo de novo. Mas eu acho o seguinte, se ele, teoricamente, ele é um cara, então, que não precisa ser testado, certo? Então, eu acho que até a Copa, testem outros goleiros. Sim, não, entendeu? É isso que eu acho. Eu acho que assim, cara, coloca, porque ele não pega pênalti. Se tiver alguém que é melhor que ele, que vai bem na seleção... Por exemplo, a escalação do Bento, eu já não sei se é tão vai, porque o Bento tá lá jogando no Catar. Então, e falhou no final de semana. Exato. O Alisson tomou 2 gols. Foi, o primeiro o que falaram na rádio, eu acho que é verdade, ele falou, metade dessa convocação ainda não foi o Ancelotti, porque não tem como em 2 meses ele ver tudo. Certeza. Até Então... porque não convocou o Vanderlan, né? Tô vendo ali que ele não levou agora, o craque da de lateral. verdade, sim. Hugo Souza. O Vanderlan que foi vendido, vocês viram? A lei é tão boa que não vendeu o Vanderlan. Não. Agora, o Hugo Souza, cara, ele chamar o Hugo Souza, fez alguma coisa nos jogos que sejam isso? Pra mim, eu só consigo imaginar, porque é isso, assim, o cara pegou uns pênaltis, tá jogando ok. Não, ele joga muito bem. Eu não acho que ele tá fazendo tanta diferença pro Corinthians em crise como, por exemplo, o Cássio fazia. Porque o Cássio, ali uns 2, 3 anos, o Corinthians não caiu por causa do Cássio. Mas o Hugo Souza, assim, é aquilo, tecnicamente é um bom goleiro. Não acho ele nível europeu, não sei se em vez do Bento ou ele podia levar então o Gabriel Brazão, que querendo não tá jogando muito bem.
Fiquei sabendo que parece que o Ederson tá jogando... vazando, o Donnarumma vai pro City, então o Ederson deve ir pro Galatasaray. Aí Que já era. Aí já Que era. eu acho que... Só que aquilo, o Bento tá no campeonato Entre levar menor, o né? Ederson do Galatasaray e o Fábio, com 63 anos, o Fábio... Mas o Fábio tá dando umas falhadas também, né? Acho que tá batendo Não, ali o a... Fábio... Ah, Você viu que ele o bateu um Aço- recorde, o né? Aço- De jogador sim, com sim, mais... jogador da história, é. mais partidas da história. o ácido úrico ele já começa a incomodar. Os laterais. Os laterais. O Wesley é aquele do Flamengo que foi pra Roma. Parece que ele fez um começo bom, mas ele tá meio irregular na Roma. O Wanderson é aquele cara que, vocês sabem, eu pedia faz uns 3 anos já. Leva o menino do O Mônaco. Wesley fez gol agora, né? Você fez gol no último jogo da Roma. Não, então, ele começou Ah. mais ou menos, aí parece que tava se O regularizando. Wanderson tinha que ir O mesmo. Wanderson, ele entrou muito bem nas últimas. O Wesley é mesmo lado ou não? Eu não O lembro. Wanderson é direito, o Wesley, se não me engano, Vai é à direita. É direito Vai- também? Wesley é direito também. É. Então, o Alexandro é esquerdo, que acho que é o do Flamengo. Caio Henrique, não sei quem é. O Carrique era o que era jogou no Mônaco e depois foi Isso, pra... acho que é. Era do Fluminense, eu acho. Daí, Douglas Santos também não sei quem é. Vocês sabem quem é? Então, Douglas Santos, tô tentando lembrar. Então, a gente descobre aí. Aqui já vai uma crítica à escalação, assim, para quem trabalha em hospital, em enfermaria, com muita criança, não pode ter 2 caras com o mesmo nome. Como é que vai Sim. ter um zagueiro Alexandro e um lateral Cara, Alexandro? mas um Eles é- nunca podem jogar juntos. Mas cara. um é Alex Sandro Ah, e mas outro é Alexandro. não, cara, não a concordo, gente tinha o não Ronaldo e o concordo. Ronaldinho. Então tem que colocar o Alexinho ou o Alexandro Baiano, né? Tem que... É. Agora, desses laterais, aqui eu não sei direito também. Mas... Assim, Wesley, por exemplo, é um que ataca mais que defende. O Wesley apoia demais. Ele apoia demais. É, mas- Então, O Wanderson é mais equilibrado. Não, né? mas daí se você... Eu não O sei, Alexandro só Não, marca. não, então, hoje em dia. Não, mas aí se você parte, a gente depois volta pros zagueiros, mas pular pros meias, a gente tem um meio ofensivo só. Sim. Todos os outros são volantes. Zagueiros. E os zagueiros, Gabriel Magalhães, acho que não tem discussão. A escalação Gabriel dos Magalhães e zagueiros o eu achei Marquinhos. boa. Esse Só o Alex- Fabrício Bruno que... Fabrício É, Bruno, o principalmente depois daquele drible do Militão Neymar. não teria lugar aí, não? Não sei se tá jogando, não lembro se ele tava machucado. também. Ficou machucado há muito tempo, mas acho que É. ele voltou porque eu vi esses dias ele não... É. Eu levaria o Militão, cara, e esse porque eu acho que ele Alexandre foi um cara que é... jogou bem na última... O Militão pega uma Sim, pega jogou bem na lateral última também. janela, Na ele foi última, bem, é. cara. É que o Militão tem isso, o Militão poderia ser o É, reserva da lateral direita, Eu entendeu? levaria, em vez de 5 laterais, eu então, levaria 5 zagueiros. mas aí Militão. talvez a gente entre naquela cabeça do Ancelotti dele querer conhecer, porque o Militão ele já conhece, Sim, né? Então, pode ser. os meias. Então, o André Santos é o... O cara do Chelsea, que É, era do, não. do Vasco antes. que foi pro... O Chelsea? Era do City? Foi do Chelsea? Não, é esse, é outro? ele foi para algum time menor e dele E foi aí foi pro... pro- Jogou o Mundial já pelo Chelsea, Pelo jogou Chelsea. vários jogos. E esse Não. cara foi das seleções de base, quase todas, Não, cara. não é o André que era do Fluminense. Sim, sim. Não, O Andrei foi de todas as seleções de base que não, você eu lembro, é que eu imaginasse. achei que ele tinha ido primeiro Sub-8. pro City, aí o City tinha emprestado e depois caiu pro Chelsea. O Bruno Guimarães é aquilo. A gente não gosta dele, mas confesso que na última janela, com o Casemiro do lado, ele jogou bem. É, eu acho que ele seria convocado para quase todas as seleções do mundo hoje em dia. Então, ok. Casemiro, graças a Deus. Cara, o Bruno cara, Guimarães, só uma coisa. Casemiro eu acho que é o único nome incontestável aí. O Bruno Guimarães, eu acho que sim. Se o Ancelotti arrumar a seleção jogar bem, talvez seja um cara que tem um potencial, Então, né? mas nos É últimos isso. 2 jogos ele jogou É. muito bem, inclusive, não lembro os times, mas Fez gol hoje, por o sinal. segundo jogo, pra mim, ele foi o melhor em campo. Joelinton não vai, né? Tá fora, já machucou. É, E o espero Paquetá é que essa- aquilo. O Paquetá é o único meia vivo que a gente tem que tem cara, condição e de jogar na seleção. O Paquetá cara. tirou um universo das costas. Sim. velho. Ele Não, vai tá jogar jogando- bem, não, tá cara. jogando leve agora. Vai jogar leve, vai jogar bem. Porque é diferente do Bruno Henrique, que não sabe o que tá acontecendo, né? Eu vi Exato, os caras do Falha de Cobertura falando, eu acho que a diretoria e a família do Bruno Henrique não contaram pra ele. o que tá Ele acontecendo. não tem ideia do Ele que não tá sabe acontecendo. que ele foi intimado, que ele tá sendo procurado. Agora, ó, essa convocação tem uma coisa boa. O cara levou um caminhão de atacante. Não, Sim. pois é, então, É exatamente. futebol total. Então, Não, ele já denota que vai continuar jogando com a tática de um aberto de cada lado e um no Sim. meio, né? E aí ele vai... esperando voltar o menino Ney pra... Bicho, né? Olhando essa daí, eu tô achando que ele vai jogar 4-2-4, né? Vai colocar 2 abertos, 2 no Estevão meio. tinha que- O Estevão tá jogando muito bem. O Martinelli, não sei como tá agora, mas ele vinha muito bem no... Não, o Martinelli, e é bom. E nas convocações ele vai Não, bem. e outra coisa, o Arsenal tá no tempo, jogando uma época boa. Então, assim, Sim. geralmente os
o Martinelli tá lá O jogando. Caio tá Jorge bom. eu sei, Caio achei Jorge- excelente. Cara, eu achei Caio bom. Jorge, eu Porque sei porque ele foi. ele tá fazendo uma média de gol que há muito tempo não se via no Brasil, Não, eu cara. tenho Ele já tá acho que com informações. 16 gols. E o Caio Jorge, eu acho que é uma posição, ele tá jogando o que a gente sente falta. A gente não tem. Ele e o João Pedro estão jogando bem centralizado, fazendo gol. O Ancelotti chegou no Brasil, qual foi a primeira coisa que ele fez para se ambientar no futebol brasileiro? Instalou o Cartola. E o Caio Jorge é o mito do É o Cartola. mito do velho. Cartola. Então ele falou, tem que levar esse cara. O Caio Jorge impôs a convocação. Luiz Henrique. Cara, Tinha ido algumas tá indo bem, mas vezes. agora... Mas assim, jogou bem na última... em alguns jogos, né? Da O seleção. Matheus Cunha, Cara, eu acho que ele tá jogando bem lá na Inglaterra, eu acho que merece mais que o Richarlison. O Cara, Richarlison é que- vai porque é sei, amigo cara, do Ancelotti. mas- Não, Cunha, eu acho que é um o que, Richarlison assim, vinha mal, ele conseguiu agora jogar volta- bem em ah. 2 jogos seguidos. Então, isso a gente pode falar. O Richarlison, ele cavou a convocação dele, porque ele meteu 2 gols no primeiro jogo e 2 assistências no um segundo. golaço. Rafinha, que vai ser a nossa referência técnica. E João Pedro, que pra mim vai ser o nosso. Cara, o João Pedro acho que é o que tô tem o bem maior, animado, maior cara. potencial. Só que aí desses de... atacantes aí, 2 vão rodar. Porque O Vini o Júnior Vini, volta, o Vini vai chegar. porque ele tá suspenso. E assim, querendo ou não, o Ancelotti, se tiverem com vida até lá, eu acho que o Rodrigo e o Neymar, ele vai dar uma encaixada aí. O Rodrigo eu não Rodrigo sei, porque não, o cara. Rodrigo, Rodrigo- tá numa fase Uma meio baixa. sombria, o Real tá meio querendo negociar e ninguém quer comprar, e daí especularam ele no City. Cara, Só que também eu, não sei se é uma boa pra ele ir pro City, porque o City tá numa draga desgraçada. hoje, olhando esse daí, eu teria, assim, curiosidade de começar. Que Estevão não vai começar nunca, né? Agora, pelo menos. Mas, assim, aberto, Rafinha de um lado, Estevão do outro, João Pedro no meio, cara. Eu acho que ele vai começar com o curtiria. Rafinha, Richarlison Então. e, Cara, e eu não... Richarlison e não- Matheus Cunha, pra mim, assim, são eu- caras que a gente sempre acha que na Na seleção vai esquerda, quem jogar. joga e aí é tal, só o né? Martinelli. cara. eu acho que vai ser o Martinelli ou até o próprio E Estevão. o Porque Rafinha joga também. o Estevão, ele mostrou lá no Chelsea que ele não tá sentindo pressão, não. Então, eu acho. Mas o Estevão tá jogando na direita, né? O Estevão jogando- tá, é na jogando na direita. Isso. Tava no Palmeiras e É, tá no tá jogando na Chelsea. direita, isso. Na esquerda, quem joga sempre na esquerda desses aí é o Martinelli. É, E o pra Martinelli é um mim, cara que cara, sempre entra bem na É, seleção. mas pra mim, João Pedro ele tem que colocar, cara, porque ele tá jogando bem no Mundial, tá jogando ele bem pode agora. colocar, mas eu acho que de titular ele começa com o Richarlison. Ah, cara, Afe aí eu já não Maria. gosto, cara. Eu acho. Pra mim, né? Richarlison- Fora Ancelotti, fora Ancelotti. Cara, Richarlison e Matheus Cunha, eu acho que assim, é aqueles caras que a gente sempre acha que, não, agora tá jogando bem, vai lá e chega na seleção. E aí, desses aí, Mas- quem que vocês acham que a vaga do Vini é do Luiz Henrique? Luiz Henrique, a hora que o Vini estiver sendo convocado, o Luiz Henrique é o primeiro que roda, na minha opinião, desses aí. Cara, E o outro último que jogo roda da é o seleção- Richarlison ou o Caio Jorge. Ou ainda o Matheus Cunha ou o João Pedro, depende de como tiver, porque daí você tem 4 Cara. noves. O Brasil não precisa de 4 noves. Mas Não, o hoje- Matheus Cunha joga mais pra trás hoje em dia. Ele não tá jogando de É, certo. tá jogando mais meia, mas na né? seleção ele É. entra como atacante. Mas numa convocação Mas não que tem tem só ninguém meia 5 aí. caras no meio campo É. e só um é meia, talvez o É. Matheus Cunha possa jogar um pouco na do Paquetá. acho que a ideia do... acho que é isso. Vai que o Paquetá é preso. Não, agora ele foi totalmente no centro. Essa parece uma outra denúncia. né? mas às vezes... A às vezes Mega Sena acumulou. então, né? E, cara, aposta em Copa deve ser diferente, né? Mas, cara, eu acho que hoje, assim, Richarlison tem mais risco. Não sei, entre, tipo, Richarlison e João Pedro, eu sou mais João Pedro hoje. Eu também sou mais João Eu Pedro. acho. Richarlison já o- teve Mas, a assim, tem que ver dele. na seleção, né? Também... Não, e aquilo também, querendo ou não, o Richarlison na última Copa, ele não comprometeu. Ele já fez a parte dele, fez os gols. Ah, Precisa ver como que esses caras eles vão lidar com a camisa da seleção. Porque, por exemplo, o contra a Rafinha... Croácia, ele E sumiu, o né? Rafinha, infelizmente, é um cara que não rende na seleção. Cara, mas assim, eu tava vendo, assim, quando a gente vê melhores momentos, e os gols do Barcelona, por exemplo, você fala, nossa, Rafinha é artilheiro e tudo mais. Na hora que você vai ver os jogos do Barcelona, o Rafinha, ele não é o cara que conduz a bola, vai lá e faz o jogo, que é o que estavam querendo que ele fizesse na seleção. Sim. Quem faz isso é o Yamal, pelo lado direito. O Yamal, que toda a bola passa por ele e tudo mais. O Rafinha, ele pega muita sobra de bola lá na esquerda. o Rafinha, Yamal tá então, jogando- é o Vini Júnior do Tipo Barcelona. isso, entendeu? E só que ele é um cara mais. Ele é mais. Como chama? Ele é mais direcionado pro gol do que o Vini. O Vini fica fazendo as firulas dele e tudo mais e tal. A Então o carretilha Rafinha. errada que ele sempre tenta dar. Ele faz muito gol, mas é isso. Ele não é o cara que, por exemplo, o Estevão vai fazer a do Yamal, por exemplo, de pegar na bola e tudo mais, e o Rafinha não acho que tem que ser o cara que vai ser a criação da jogada a partir pra ele.
O Flamengo tá ganhando de 5-0 com 50 minutos de jogo, hein? Mas contra quem que é? Contra a Vitória. Mas também... Flamengo e Vitória, Palmeiras e Sport. 6-0. 6 já? Falando em 6-0, então coloca as imagens do estádio da Portuguesa, Rafa. Então vamos entrar 7-0, cara, não tô brincando. Nossa, é mesmo, cara. Vamos entrar na... O Vitória desistiu de jogar. O Flamengo na verdade, tá vingando o Palmeiras, daquele 7-2 do Vitória. Olha isso, pessoal. Olha isso. Teve um pessoal que falou assim, é muito injusto porque a Portuguesa fez um gol muito grande, quebrando o estúdio. Mas o estádio é enorme, né, cara? É 44 mil lugares de cadeira, né? Tem 3 anéis. E... Não tem nem tudo Mas isso já de tá torcedor. construído assim? Não, é é só projeto, porque vai derrubar. O Canindé tá podre. Não, vai 2 meses vai atrás. derrubar o Canindé em janeiro. Ó, olha que assim, 46 mil na arquibancada. E hoje eles colocaram um monte E de... em dia de show vai caber 84 mil pessoas, É, cara. mas Ó, 52 mil pessoas. Mas já começaram a produzir os portugueses ou não? Pois Os torcedores vai ter portugueses que pra inventar poder... os torcedores agora. Os caras Então, falam incubadora já. Não, e o mais legal quando chega esses projetos, porque assim, pra quem tá olhando de fora, o cara fala assim, pô, legal, a Portuguesa vai ter um puto estádio. Aí o grupo da torcida volta uma, Rafa, pra mostrar o nível que tá a torcida. Os caras estão falando assim, em qual setor nós vamos assistir? Porque a torcida é pequena. Será que e fecha um quadrado. nós temos que ficar no do meio? Não, nós temos que ficar no de baixo. Nunca iremos no de cima. Realmente, o de cima não vai ser. Bom, mas agora é hora de comprar o camarote, comprar tudo, né? Cativa. Ah, cara, eu não sei se vai vender. Alguma vai Se vender. botar pra vender Você cativa... não vai comprar? Não, fatalmente. Desse estádio aí, não tem nem por que não comprar, né? Começo não tem que fazer uns bonecos. Você vê, pra é um colocar, pra estádio preencher. que tem já meio que um esquema pra show, né? Só que já tem uma outra coisa. E uma Parece dúvida? que vai ser sintético o gramado. Né? Até porque a cobertura fecha, vai ter um problema de sol. Estão dizendo aí que... E a dúvida é o seguinte, o trator vai ficar? Não, eu ia puxar esse tema. Barriga, desenvolva o tema. Na verdade aqui é o Trator e- memorial do trator. Então, mais uma vez, aqui minha função como historiador desse programa. Dizem que no solo sagrado do Canindé tem um trator enterrado. Não, E mas porque- não é verdade. Deixa eu isso, completar cara. a história, daí depois você justifica. Tem sapo enterrado, com certeza. Com a boca costurada. E daí o que acontece? Foram construir estádio, daí deixaram o trator lá, foram construindo o estádio de em volta, e daí depois o trator era muito grande para sair do estádio. Não conseguiam tirar, daí, vamos desmontar o trator. Não. Daí lá veio o cancelamento. Daí os portugueses tiveram uma ótima ideia. Vamos enterrar Enterraram o trator, Arapuês. Muito mais Mentira, simples. mentira. É que o pessoal fala isso porque o estádio do Canindé tem um fosso em volta, igual tinha o do Sim. Palmeiras antigamente, não tão fundo quanto era do Palmeiras, mas era um fosso, e aí eles falaram que o trator estava lá dentro, e aí construíram o fosso e não dava para tirar o trator. Mas é mentira, porque o fosso tem uma saída, que é por onde entra a ambulância hoje em dia, senão ia ter que ter ambulância enterrada também. Mas a ambulância é menor que o trator. Então não tem trator nenhum lá. E qual que é a previsão do estádio? Derruba... Cara, derruba em janeiro. E 4 longos anos. 4 anos? Aí eles estão estudando novamente fazer uma parceria com o Pacaembu para jogar lá. Mas tem um problema do Pacaembu que é o preço. O Pacaembu é caro para jogar. A Portuguesa jogou lá e se arrependeu. E Pacaembu, na verdade, o Santos ia jogar lá e desistiu. E falaram, eu vi, assim, é que eu não fui lá ver, mas falaram que, assim, putz, destruíram o estádio, assim, que fizeram essa reforma aí, que não assim, sei o que Do aconteceu. ponto de vista estrutural, para a torcida... Eu vi que tava bonito. Não, para a torcida melhorou. Por quê? Quem ia no Pacaembu antigamente, principalmente os corintianos... Você lembra, gente? Eu não... Os corintianos sabem, não tinha banheiro no Pacaembu, cara. Não tinha, você tinha no intervalo filas enormes porque não tinha banheiro. O que eles fizeram? Embaixo das arquibancadas, que era morro, eles cavaram e fizeram lanchonete e um monte de banheiro. Entendi. Então essa parte melhorou. Só que alaga, não alaga? e os jogadores, alguns jogadores da Portuguesa, inclusive um cara que sabe jogar futebol, então eu dou mais valor porque ele fala, ele falou que é um dos piores sintéticos que ele jogou. Entendi. Foi o do Pacaembu. Então foi isso, acho que foi o Tanto que campo fez que diferença para a Portuguesa jogar alguns jogos lá, que os caras demoravam para entender o que estava acontecendo, né? O São Paulo foi um que
começou perdendo, tomou um gol porque saiu passando uma bola errada, porque não estava acostumado com o campo, aí depois pegou o jeito do campo e virou o jogo. Cara, mas assim, uma coisa que eu entendo também, né? O pessoal, tudo bem, Palmeiras que joga no sintético, mas a grande maioria vai jogar num campo desse. Cara, é ruim pros dois times. Sim. Entendeu? Então, assim, Mas eu acho que tem uma diferença se você já tá jogando lá, né? Mas você tá acostumado. sim. A Portuguesa pegou no Campeonato Assim. Paulista a Inter de Limeira, que... Joga no sintético. Não joga no sintético. Acho que tinha jogado uma partida no sintético no ano e pegou a Portuguesa, saiu tomando 3-0 logo de cara. Depois os caras equilibraram o jogo, né? Acho que acabou 3-2, inclusive. Mas o começo o pessoal fica penando lá. E o Flamengo acho que gastou bem mesmo, né? O Samuel Lino já fez 3 gols e 4 assistências. Ô, louco. Ou seja, E ele o Pedro fez 3 gols. ou seja, o Samuel Lino participou de todos os gols do Flamengo. Bom, então 4 anos pra levantar o estádio, vai ficar bonito. 4 anos, convido E- todos vocês para a inauguração. Parece que o clube vai ser um prédio aqui do lado, vai ter um hotel que vai ficar virado para marginal. E vai manter a festa junina? Isso que é o importante. Não, cara, de verdade, eu nem sei se tem a festa junina hoje em dia, porque o local onde era a festa junina virou a feirinha da madrugada. E, cara, não tem mais clube lá. E é vamos muito lá, triste. em 4 anos, a Portuguesa vai estar em que divisão? Putz, eu acho que vai estar na C ou na B. Talvez o ano que vem suba para C, de verdade, porque assim, a SAF mostrou que tem dinheiro, tem capacidade para E tem organizar, planejamento, só que né? subestimou. Achou que a Série D era muito mais fácil. E eles vieram com um papo assim, a Portuguesa tá jogando mal na primeira fase porque o grupo da Portuguesa é o mais difícil, porque tem os times mais tradicionais. Só que agora, na fase final, todos os times do grupo da Portuguesa foram eliminados. Entendi. É o único grupo do campeonato que não tem ninguém nessa fase. Então eles subestimaram o grupo e superestimaram o time. Então o cara já falou assim, puta, aprendi com os meus erros, ano que vem isso não vai acontecer. Então acho que ele vai fazer um elenco um pouco mais robusto para tentar subir de uma vez. E vai depender também de como vai no Paulista, porque se for bem no Paulista, dá para jogar a Série D mais folgado. Se for mal no Paulista, precisa garantir a Sim. Série C de todo jeito. Senão não adiantou nada ter a SAF, né? E o pessoal tava brincando que o cara podia fazer assim, montar um time bom, trazer a torcida de volta e aí fazer um estádio gigante, né? Eles querem fazer o contrário, um estádio gigante, um time de merda e irritar a torcida. É o Caveira, né? Não, Caverna. Caverna. Mas, cara, a Caverna Portuguesa, tava até desanimado no último jogo. a SAF, cara, acho que a Portuguesa deveria fazer um negócio que no Brasil é difícil, mas na Inglaterra, vocês sabem que o Ryan Reynolds, lá, que é o ator e tudo mais, ele e um outro cara, eles meio que compraram um time que era da série E, sei lá, Sim. que é o Wrexham, né? E eles fizeram basicamente um reality No ali, Netflix. no Netflix. Igual do Sunderland. Inclusive, Sunderland tem também. inclusive no filme do Deadpool com o Wolverine, um dos jogadores aparece no E, cara, vestido de e é Deadpool. legal pra caramba, assim, eles vão seguindo e tudo mais e tal. Cara, a Portuguesa podia fazer isso, o ressurgimento do time aí, fazendo as coisas, ia ser bem legal, cara. Bom, coloca essa que eu mandei agora, vamos falar do próximo tema aí, ó. Vocês viram que o Palmeiras lançou a camisa da seleção brasileira pra eles? Inclusive tá Cara, jogando agora com eu eles. vi que tava no jogo aqui. Porque parece que há 60 anos que o Palmeiras foi convidado a representar a seleção brasileira. Cara, achei bonita. Eu não sei como. Eu acho que ele já fez. Naquele ano que todos os times, acho que foi o ano da Copa, que todos os times fizeram a Verdade. camisa amarela. Enfim, o que eu queria falar é. Acho que mesmo eles que odeiam, agora eles vão dar o braço a torcer a Leila, né? Agora parece que ela trouxe o Andreas Pereira e não tem mais o que criticar da questão da gestão. né? Eles dão um jeito, cara. Não, Foi o que o Sérgio mandou. O Sérgio não tá aqui hoje, mas ele falou: não, agora eu dou o braço a torcer. Eu falei, Sérgio, eu vou marcar essa mensagem. Daqui ele dá o 3 braço a torcer. meses, quando você falar que o Palmeiras tá numa draga, que vocês não veem jogo, vocês falam isso porque vocês não Cara, veem o jogo do Palmeiras. E eles estavam reclamando, e assim, Leila contratou todo mundo. Ninguém tá jogando ainda. E o Palmeiras já tá ganhando, já voltou a ganhar e tudo mais. Então, assim, cara, não é porque contratou e tá ganhando, é o mesmo time, entendeu? Os caras reclamam de Assim, barriga é porque cheia. é que perdeu do Corinthians, entendeu? E aí não pode perder do Corinthians, então... E vai jogar de novo com o Corinthians, deve dar uma sacolada, porque o Palmeiras tá vindo embalado, Exato, o Corinthians tá totalmente desfacelado. Tô vendo os gols Mas aqui. Se o Flamengo apertar, mete uns 9. O último jogo do Corinthians, é que eu não vi, mas parece que jogou uma galera da base e o pessoal tava falando bem, que jogou bem Mas até. jogou Mas com o Vasco, né? fala pro Santos isso. Não, então, mas o negócio do Santos com o Vasco foi tão um ponto fora da curva que Que foi era isso. só golaço, você viu? Nossa. O Vasco ele não ganhava fazia 5 jogos.
daí ele ganhou do Santos, daí ele perdeu do Juventude Sim. e perdeu do time reserva do Corinthians. Então, assim, e com críticas fortíssimas. O jogo do Corinthians, assim, o Corinthians não estava muito bem, mas por falta de mão de obra, o galera que tava lá tava se esforçando, mas não dá pra você querer comparar o nível deles com o nível dos caras. O Garro começou no banco, porque acho que tava dando uma segurada, porque o próximo jogo é com o Palmeiras. Só que o Vasco tava totalmente perdido, sem padrão tático nenhum. E daí falaram que obviamente eu não entendo nada do elenco do Vasco, mas que o Diniz inventou umas posições ali, então isso comprometeu muito o nível dos caras. E foi em casa, né? Eles tomaram 3 do Corinthians em casa, cara. Então... Agora, o Diniz, né, cara, assim, eu gosto muito, geralmente, dos times que ele monta, assim, é legal de ver jogar. Mas ele sempre foi meio instável, assim, né? Começa, totalmente. Só que quando o cara... Ganhou a Libertadores, depois foi demitido porque quase caiu com o time. Então, mas quando o Fluminense ganha a Libertadores, eu achei que ele... Pô, agora acho que ele vai conseguir dar vai essa... se alinhar, né? porque realmente conseguir melhorar a defesa e tudo mais. Porque é sempre a sensação que dá é que, assim, se o Diniz se fundisse com o Carille, ia virar um técnico perfeito, entendeu? Contrata os dois. Né? Então. Não, talvez os times que olham pro Diniz para contratar ele tenham que saber qual é a circunstância que o Diniz serve Sim. e por quanto tempo ele serve. Não adianta falar assim, eu vou fazer um projeto de longo prazo e o meu técnico escolhido é o Diniz. Já sabemos que é difícil. Mas assim, o time tá muito mal no ataque, preciso atacar mais, tô num desespero porque eu preciso fazer ponto, preciso sair daqui. Cara, é preferível você ter um técnico que ganha de 2-0 e perde de 2-0 do que um técnico que empata todos os jogos. Imagina, vai fazer menos ponto, né? E o outro ponto que eu acho que pega muito do Diniz é que parece que é aquilo. Parece que ele é um cara muito legal com os jogadores, mas do nada ele começa, ele vira Ontem ele ficou chamando um cara de burro, que o cara não corre, que ele não sobe, não desce, não sei o quê. E essa gestão de grupo aí, a gente sabe que eu fiquei pessoalmente ofendido porque eu escutei e vi o cara da leitura labial e eu também não entendi nada do que ele falou, cara. O cara tinha que subir, descer, pressionar em cima e embaixo. Coitado do cara, e o cara só concordando com ele. Bom, já que a gente falou do Vascão, vamos falar do Corinthians, né? Eu prometo ser rápido. Porque Quando que é o próximo jogo da Copa do Brasil? Eu acho que é semana que vem. Atlético, né? É com o Atlético Paranaense, que eliminou o São Paulo. Pois é. Então, o Corinthians segue lá com metade do time do departamento médico. Hoje saiu mais uma vez Fabrício Romano falando que o Memphis vai ser vendido para a Europa. Daí, os próprios corintianos falam, os próprios torcedores, de novo esse papo, legal, não tem o que falar, vamos falar que o Memphis vai ser do Corinthians. O que eu ouvi do Corinthians essa semana que achei muito bom, tem o negócio do transfer bem, né? Lá. Que o São Paulo tá também. Mas parece que já escapou. Mas, cara... Mandou comprovante no Pix. Pagou o Aí vocês não viram? Parece que o dirigente do Tadieres lá, que falou assim, que o Garro, eles receberam a primeira parcela do Garro só, que faz 2 anos atrás. Faz 2 anos que o cara joga, meu. Mas pelo menos recebeu alguma coisa, tá vendo? Já tá muito à frente do Cuiabá. Que não... Tá muito à frente do tio da marmita, que não recebeu até hoje. Mas assim, e toda hora eles falam que o Corinthians, teoricamente, se não ajeitar, pode até perder pontos. Mas mas nunca acontece, né, cara? No Brasil não acontece, cara. Então... No mesmo dia que sai, o time vai tomar o transfer ban, o time apresenta um jogador que ganha 3 milhões por mês, cara. Foi o Corinthians. E agora surgiu, né, um salvador da pátria lá, um dos candidatos, vai ter eleição do Corinthians, um dos candidatos disse que ele já tem engatilhado um investimento de $1 bilhão. O editor até coloca o Dr. Evil fazendo assim de $1 billion. Cara, quem que vai... Daí já começaram, daí puxaram a capivara da empresa no Google Maps, uma oficina mecânica, e daí o capital da empresa envolve dívidas com o governo da Venezuela e do Equador de 1.800. Deve ter pedras preciosas mas e Bitcoin. O valor em si não é absurdo de pensar, porque a SAF da Portuguesa botou de reais, né? Não, mas cara, a Portuguesa tá 5 divisões para baixo. É a XP, o outro é o dono do... mas é que eu não sei, né, cara? Porque tudo no Corinthians é sempre tão errado, mas mas falando que esse cara aí não tem chance. Onde estão falando então, mas assim, se, por exemplo, se ele é um conselho... Nem ele quer ganhar, porque se ele ganhar, ele vai ter que apresentar esse dinheiro aí não tem mas isso, o cara é um conselheiro do Corinthians, o Corinthians tá nisso, derretendo, tá morrendo a olhos vistos ali. Por que ele já não apresenta ele sendo presidente? Sim, não, entendeu? Não, só se eu ganhar. Foda-se esse time. Condicionado à minha vitória. Foda.
É o que eu falo, esses esquema de direção de clube, que é um monte de vovozinho decidindo e querendo ficar com o seu Então, não. porque esse cara, Muito ruim, esse bicho. cara é mais jovem, né? Os possíveis Sim. Mas ele tá no vencedores mesmo esquema. é o Roque Cittadini e o Stabile, cara. Se eu somar a idade dos dois, dá pra escrever um livro de história. Né? E a ficha corrida, então? E o Cittadini, acho que ele é ministro do tribunal de alguma coisa. Sua família deve saber. Mas ele parece ter um cara. Então é muita bagunça, cara. E daí o Dorival lá, parece que o Dorival pediu reforço. Deus, tem transferban, vai que reforço aonde? Dorival. Dá um jeito, paga umas parcelas pro Taieres pra ver se eles tiram a queixa. Não, porque parece Eu conheço um hospital em São Paulo que faz assim, entendeu? Fica devendo. Aí agora a empresa não quer mais vender seringa. Paga 3 seringas, recebe 6 e não paga o resto. esse negócio de não receber, a Ana sempre fala, o fulano demora pra pagar os plantões porque ele deixa investido em alguma coisa de rendimento rápido. É o que sim. falam de um monte de coisa. Você acha que a vida de médico é fácil? Não, putz, quem nunca tomou um calotinho, né? Nossa senhora, já tomei cada também. voadora. Principalmente no começo. No começo que a gente mais precisa é a hora que a gente toma mais calote. Porque é quando você aceita qualquer coisa sem pensar, sem né? pensar. Sei, Exato. o cara fala, você plantar é tranquilo, não chega emergência lá. Primeiro dia chega um tiro no pescoço pra você resolver. Isso, graças a Deus, eu nunca me expus, porque eu só fui pra trabalhar. Sei. Mas, por exemplo, lá quando eu trabalhei no Jaçanã, era guerra, cara. E é um público meio difícil, porque você trata muita gente muito necessitada, mas você trata uma galera perigosa. Então, assim, eu já atendi paciente, doutor, o senhor pode me dar não sei quantos dias de atestado? Porque eu sempre fui um cara que eu nunca briguei com o atestado. Se o cara quer o atestado, o problema é dele com a empresa. E daí, quando ele falou assim, ele deu uma espreguiçada e mostrou a arma. Amigo, você quer até o ano que vem? Você quer que eu te aposente? Você quer sair botar aqui a chave do meu carro? É isso, cara. Então, assim, a gente fica muito vulnerável quando você tá no atendimento direto. Eu tive aventuras lá no Jaçanã também. Uma vez eu tava atendendo um gordinho com diarreia, o moleque devia ter uns 7 anos. Aí, no meio do atendimento, começa a ter aqueles barulhos, assim, pá, 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 pá. Eu, na minha inocência de Vila Buarque, falei assim, putz, o que é um Fusca fazendo barulho, estourando? O moleque rolou pra baixo da máquina e ele começou a gritar, tio, agacha que é tiro. O moleque me ensinando, né? O moleque já sabia, já tava na... Nossa. Então, já que a gente tava falando de Corinthians, pra gente encerrar, coloca esse aqui, Rafa, que eu vou marcar, que é um dos vídeos que eu já mandei, pra gente encerrar no tema que a gente tentou conduzir boa parte do episódio, né? Nosso querido Romário Faria, senador da República, e um dos maiores centroavantes aí que o futebol brasileiro, o futebol mundial já viu. Um lance dos mais icônicos dele sobre esse time de quem vos fala. Cara, eu tava vendo esse jogo ao vivo. Onde ele coloca a bola, cara? É o único lugar que dava. Rio São Paulo. Acho que ele olhou pro goleiro e falou, só dá ali. Não, e você viu quem que vai Quem que vai depois com ele? Gamarra, depois, né? Gamarra. Amaral e Gamarra, não era qualquer não, coisa não, que tava marcando ele. Cara, e não. É engraçado que o Amaral, cara, ele vai pro outro lado completamente. Não, porque assim, Entendeu? é o isso, elástico perfeito, porque ele leva a bola Olha lá, totalmente, ó. Fantástico. E o Gamarra não faz a falta. Porque o Gamarra, ele o Gamarra, não podia ser expulso. O outro zagueiro do Corinthians, quem era? O Batata? Deve Número ser. 3? Nessa época. Era Não o lembro, mas Batata ou aquele João Carlos. Nossa, o João Carlos era terrível. Meu Deus do céu. Então era bom porque jogava Cara, com... sim. O Corinthians, os times do Corinthians bons sempre foram um zagueiro muito bom e um peão do lado. É tipo isso. É isso? Acho que é isso. Eu acho que sim, O acho que que... vocês querem trazer para encerrar aí? Uma mensagem final, um pensamento final, uma memória final? Eu ia trazer uma grande denúncia hoje sobre o setor PCD do Morumbi, que a torcida da PCD de São Paulo estava reclamando, mas parece que eles abriram o setor PCD novo no jogo do final de semana. Então resolveu. Então parece que resolveu, mas eu vou colher informações. Com mais afinco. E você, Pedrinho? Cara, eu acho que, falando do Romário, acho que pra quem não viu, né, eu acho que coloca pra ver, assim, é um cara que tem, assim, melhores
momentos que, cara, é animal. Você vê os jogos, você vê os gols dele, vai muito falando, bom. vai rolando que eu lembrei um melhor E- momento que eu vou usar pra gente encerrar. E, cara, era um cara marrento e tudo mais, mas, cara, é um cara que falta hoje no futebol o estilo de tanto de jogo quanto de personalidade mesmo, assim. Um cara que bate no peito e chama a responsa. E é um cara que, até acho que num dos primeiros programas que a gente veio, eu até falei, né, que a gente tava comentando que, puta, falta um 9, né, até no mundo hoje em dia, tá, Sim. tem bem menos. E vamos ver, eu acho que eu tô animado aí com o Caio Jorge, João Pedro, não é exatamente um cara igual, da mesma posição, mas Você vai comparar com o Romário, você vai entrar no nível Não. do Rafa Não tô- comparando não, o Carpini. eu quero comparar a posição, com o cara Abel. que tá lá pra meter gol, entendeu? Então, mas é isso, cara. É bom rever, Rafa, cara. põe esse último, nem precisa de som, mas a gente vai encerrar então em alto estilo o nosso episódio, né? Mais uma vez, obrigado vocês pela audiência, por nos seguirem. Se não segue, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda muito. Queria agradecer também, a gente fez 10 programas aqui, nunca agradeceu o pessoal aqui da Hour Produções, que é onde a gente grava o nosso material. Obrigado, muito obrigado. Aguenta a gente toda aqui, Aguenta toda... a gente extrapolando os horários, a Rafa sempre aqui atendendo as nossas demandas malucas. Mas é isso, é um projeto que a gente tá crescendo, mas isso é o Romário, ó. Romário bate em torcedor por causa de galinhas no gramado. O detalhe é que ele tava paisano, né? Ele não tava no treino exatamente. Eu só quero que vocês imaginem o que aconteceria se a gente substituísse Romário por Neymar aqui. Então, dessa forma a gente vai encerrar. Dr. Bola fica por aqui. Fiquem com essa obra-prima do entretenimento esportivo brasileiro. Muito obrigado, a gente se vê semana que vem. Os jogadores jogam 6 galinhas vivas no gramado. Enquanto elas descansam, os jogadores também relaxam. Isso porque o treino basquete fica de galinha parado que a até gente os presenciou. funcionários do clube retirarem os animais. As manifestações É um protesto. não ficaram por aí. Os jogadores foram xingados e chamados de pipoqueiros. Quando o treino termina, o quadro piora. Romário vai até a arquibancada. Ele e o fisioterapeuta Fernando Lima agridem um torcedor e dão início a uma era grande grande, hein, confusão. Em determinado cara que eu não momento, Romário chama o torcedor pra briga. Eu e ele, cadê ele? Liga pra aqui, porra! Porra, vai querer esculachar aqui na minha casa, meu irmão? Porra, não vem me esculachar mais não! Jogador safado de habilidade! A situação só é contornada com a chegada da polícia. Tava à vontade. Cara,